objetivo da aula de hoje é a gente entender um pouquinho melhor sobre a fundamentação da computação gráfica. Então, ao longo dessa disciplina a gente vai trabalhar com vários conceitos e não adianta a gente começar a ver esses conceitos se a gente não tem uma noção do que é o fundamento disso tudo. Então, o objetivo da aula de hoje é que vocês saiam dela sabendo o que é a computação gráfica, na verdade, o que se trabalha em computação gráfica, o que é a área de computação gráfica, quais são as áreas correlatas a ela. Depois eu vou falar um pouquinho para vocês sobre cores, o que são cores, como é que a gente representa cores dentro do computador, que é uma parte importantíssima da visualização de elementos de computação gráfica. Aí depois a gente vai passar para entender o que são APIs gráficas, que são formas da gente interagir com elementos gráficos, tipo hardware gráfico. E depois a gente vai dar uma pincelada sobre bibliotecas gráficas, entender o que elas são e principalmente a biblioteca que a gente vai usar nessa disciplina, que é a Three.js. Lembrando que os slides estão disponíveis no Moodle e todos os links das coisas que eu vou falar também estão no Moodle. Tá? Vamos começar pelas primeiras coisas primeiro. Então, o que é computação gráfica? O que é essa área que todo mundo fala de computação gráfica, que eu acho que a maioria de vocês imagina que é uma coisa, mas na verdade é outra coisa e muito mais legal. Quando vocês pensam em elementos gráficos, eu imagino, talvez não, vocês como jogam muito mais do que eu devem pensar em games, mas a maioria das pessoas quando pensa em coisa gráfica, pensam num programa gráfico, que é alguma coisa que a gente consegue enxergar na tela e interagir. Então, geralmente a gente chama esses programas aqui de GUI, ou GUI, que é Graphical User Interfaces, são interfaces de usuário gráficas, que são aquelas interfaces que a gente não usa a linha de comando para fazer. Então eu preciso de uma tela que um certo número de cores, ou com um certo número de elementos, e eu posso clicar nas coisas. Tem abas, tem botõezinhos, tem coisas assim. Então isso aqui é uma das partes gráficas que a gente pode conhecer no dia a dia, que vocês já estão bem acostumados a trabalhar. Só que computação gráfica, ela encompassa um conjunto gigantesco de elementos. A gente chama esses elementos de sistemas gráficos. Então, qualquer elemento que tenha a ver com alguma visualização ou qualquer tipo de visualização, a gente vai chamar ele de sistema gráfico. E, por tabela, ele vai estar incluído na área de computação gráfica. Os mais famosos que vocês devem conhecer é a figurinha que está ali atrás, ó, que são games, que é as coisas que mais evoluem em termos de computação gráfica. Cada vez jogos com gráficos mais realistas, com coisas ultra, super, mega power para as pessoas poderem comprar e ficar felizes jogando. Mas também, além disso, a computação gráfica ela avança a passos largos para a visualização de outros elementos que não necessariamente sejam só para o entretenimento. Por exemplo, a visualização de peças e a visualização de elementos e simulações para construção, por exemplo. Então, no passado, as ferramentas de CAD, elas eram muito famosas e ainda são, né? CAD é uma forma de a gente poder desenhar elementos, fazer simulações, desenhar plantas, prédios, coisa assim. Só que hoje em dia a computação gráfica e a computação como um todo, elas estão tão evoluídas que elas conseguem expressar muito mais do que só linhas e ângulos. Então a gente pode aqui dar uma olhadinha nessa ilustração dessa pecinha aqui, ó, que tem demonstração de como é que funciona a malha dela aqui embaixo, ó, e aqui em cima tem uma representação provavelmente de alguma simulação que alguém vai usar depois para saber, sei lá, sobre deformação, sobre visualização de espalhamento de calor ou coisa assim. Então, todos esses elementos que a gente se beneficia de ter alguma coisa gráfica para a gente poder olhar e entender ela, a gente vai chamar de sistema gráfico. E os sistemas gráficos, eles são muito, muito úteis do ponto de vista de qualquer área que eles toquem. Por exemplo, na medicina. Se a gente vai ensinar uma pessoa a fazer uma cirurgia, por exemplo, primeiro é muito mais barato e seguro eu fazer uma pessoa simular uma cirurgia num ambiente controlado, um ambiente que eu possa demonstrar os conceitos, que seja talvez fotorrealista ou mais simplificado, do que eu realmente levar um aluno que está aprendendo a fazer cirurgia lá por um bloco cirúrgico, tem uma pessoa lá que está no PA, abrir a pessoa e dizer, tá, agora nós vamos fazer um teste aí, tu corta tal negocinho, mas não corta muito, porque senão a pessoa pode acontecer alguma coisa ruim. Então, quando a gente consegue expressar esse tipo de complexidade de ambiente de uma forma gráfica, como é isso aqui, ó, a gente ganha em treinamento, a gente ganha em custos, a gente ganha em redução de riscos, a gente ganha em evolução do conhecimento. E, enfim, outra coisa é se eu for simular um prédio, é bem mais fácil eu simular um prédio, conseguir colocar física ali dentro, eu enxergar todos os aspectos daquele prédio, de ângulos diferentes, coisa assim, do que eu construir o prédio e descobrir que não era realmente aquilo que eu queria construir. Né? Então, a computação gráfica é a área da computação que está encarregada de fazer tudo isso, possibilitar tudo isso. Como é que a gente pensa em tecnologias, em técnicas, em métodos, em formas para que a gente consiga fazer com que o computador atenda todas essas demandas cada vez mais. Né?
A primeira coisa que vocês vão notar quando começarem a trabalhar com computação gráfica, principalmente nos dias de hoje, antigamente não tanto, mas agora, é que existe hoje hardware especializado em processamento gráfico. Então, antigamente, na minha época, vocês nem eram nascidos, eu acho, os computadores eles não tinham uma placa gráfica, então não tinha nenhum chip, não tinha nenhum pedacinho um pedacinho de sílica ali que processava elementos gráficos, era tudo processado pelo computador como um todo e era pelo processador. Então, quer dizer que todos os cálculos matemáticos, de matrizes, de movimentação, tudo aquilo que vocês já viram em álgebra, que a gente vai rever nas aulas futuras, sobre transformação de base, rotação, translação, aumentar, calcular discriminante, aquele monte de coisa, tudo isso era feito no CPU. E a CPU, como vocês talvez já tenham visto na disciplina de sistemas operacionais, ela é limitada de certas formas, né? Se a minha CPU ela tem, por exemplo, 4 cores, quer dizer que eu consigo executar, sei lá, vamos imaginar, 4 threads ao mesmo tempo. Então quer dizer que eu consigo, em teoria, rodar 4 programas ao mesmo tempo e enquanto um programa termina eu posso colocar outro. Então eu tenho 4 núcleos disponíveis para mim poder trabalhar naquele momento. E isso é uma forma que funciona, mas o processamento para isso, em termos gráficos, ele é muito limitante, porque aplicações gráficas elas têm que processar uma quantidade gigantesca de dados. Porque a gente vai trabalhar com visualização, então eu tenho que representar cada ponto na tela, cada elemento, cada reta, cada curvinha, calcular simulações, então isso é muito custoso. E conforme as pessoas foram percebendo que era custoso fazer isso na CPU, foram surgindo, vamos chamar assim, entre aspas, todas as aspas do mundo, foram surgindo CPUs gráficas. E a gente não chama ela de CPU gráfica, a gente chama ela de GPU. Então a CPU é Central Processing Unit, a unidade de processamento central, e a gente tem a GPU, que é a Graphical Processing Unit, que é a unidade de processamento gráfico. Então esse chip aqui, esse processador, ele foi feito exclusivamente com essa ideia de processar grandes quantidades de dados de uma forma paralela. Então a característica de um CPU é tentar processar o máximo de coisas da forma mais paralela possível. Mas há um limite para isso, 4 cores, 5 cores, 16 cores. Já na GPU, a ideia é a gente paralisar o máximo que a gente conseguir. E aqui a gente está trabalhando não em níveis de cores, a gente chama de Processing Units, ou seja lá como é que é o nome que cada um dos fabricantes chama. Mas é como se a gente imaginasse uma unidadezinha ali que é responsável por fazer algum processamento. Então as GPUs modernas hoje em dia possuem, por exemplo, 512, 1024 dessas unidades dentro. As mais top de linha possuem mais do que isso ainda. Então imagine, coitadinho de uma CPU lá que consegue processar 4, 8, 16 tarefas ao mesmo tempo, e ela tem que se preocupar em ser mega genérica, porque aquelas tarefas podem ser tanto de processamento de texto, quanto navegar na internet, quanto fazer alguma coisa assim. A GPU ela vai ter que processar elementos gráficos, então ela é de certa forma mais especializada. Elementos gráficos eles não diferem muito entre si. Em suma é moer matrizes, calcular matrizes e moer matrizes e calcular elementos que são em matrizes. Então é um chip altamente especializado para calcular isso. Com o passar dos tempos, as GPUs, né, os hardwares especializados no gráfico, eles foram ficando tão poderosos que hoje em dia a gente consegue rodar mini programinhas que rodam em cada uma dessas unidades de processamento. E a gente chama esses programinhas de shaders. Então, shader em inglês, shading é tipo sombreado, não sei o que quer dizer shader, o sombreador, o analisador, sei lá, não tem tradução em português. Então, shader é um pedacinho de código que eu consigo colocar dentro da GPU e eu consigo rodar ele de uma forma altamente paralisável. Então imagine se a minha GPU ela tem 512 unidades de processamento, quer dizer que eu posso escrever um mini programinha, um shader e fazer ele rodar em 512 núcleos ao mesmo tempo. Então imagine 512 coisas processando coisas ao mesmo tempo. Óbvio que para mim poder fazer isso, a organização de dados do meu programa tem que ser completamente diferente, né? Primeiro porque eu tenho que ter vazão para poder entrar tanto dados sim ao mesmo tempo, né? E segundo que eu tenho que garantir que esses dados eles não interfiram entre si, né? Não adianta nada eu executar 512 ao mesmo tempo e todos dependem um dos outros. Então, na verdade, vai virar uma coisa serial, né? Eu vou ter que esperar o primeiro terminar para ir para o segundo, para ir para o terceiro, assim por diante. Então, esses processamentos em tela, geralmente eles são independentes. A gente pode até imaginar que eu estou processando, por exemplo, de forma bem bruta, imaginando, eu estou processando 1 pixel por vez da tela. Então, o processador que conseguiria processar 4 pixels por vez para desenhar uma tela inteira, a GPU vai conseguir processar e moer e mastigar muito mais processamento por vez e processar muito mais pixels por vez. Então, hoje em dia está cada vez mais, vamos dizer assim,
pervasivo a utilização de GPUs. Eu acho que hoje em dia é quase virtualmente impossível a gente encontrar um sistema que não tenha uma GPU disponível. Todos os celulares hoje em dia têm já GPUs muito mais potentes do que várias placas gráficas que existiam na década de 90, na década de 2000, já embarcadas no celular. E a CPU continua existindo, e talvez exista uma tendência no futuro para esses dois chips se juntarem, né, e virarem, sei lá, uma CPU, GPU, GPU, CPU, sei lá, alguma coisa assim. Mas isso são especulações, vai saber o que vai acontecer, né? Por enquanto, GPU funciona para coisas gráficas e CPU é uma coisa bem mais genérica e processa coisas do jeito que a gente já conhece, né? Alguém perguntou se é possível gravar a aula. Sim, eu estou gravando ela, depois eu vou colocar ela no mudo, Leonardo. Bom, vamos entender então o que é a área de computação gráfica. Então, vocês até agora já viram um monte de coisa gráfica, desenhinho, elementos, ícones, coisas assim. Mas na real, o que eu quero que vocês entendam da computação gráfica é o seguinte: existem dois elementos principais no mundo da ciência da computação que tem a ver com imagens. Primeiro são dados. Nada que eu vou desenhar na tela, nada que eu vou gerar uma imagem vai surgir sem ser dados. Então, se eu vou desenhar um modelo de CAD, eu preciso de uma representação desse modelo de CAD dentro do meu computador para poder desenhar ele. Nessa altura do campeonato que vocês estão fazendo computação gráfica, eu imagino que vocês já conheçam várias áreas da computação, já passaram por várias coisas, estrutura de dados, programação, seja lá outras, e vocês sabem que tudo se resume a representar as coisas como dados em algum lugar e depois processar eles, né? Só um pouquinho. Minha esposa estava tocando bateria. Então a gente precisa, de certa forma, representar esses elementos em termos de dados. Eu preciso de uma estrutura de dados que eu vou ter que colocar aqui dentro para mim poder fazer algum processamento e transformar aquela estrutura de dados em imagens. E no lado de imagens existem zilhões de áreas encarregadas de fazer com que essa imagem apareça na tela, né? Pesquisas de física, pesquisas de ótica, pesquisas de computação e assim por diante. A computação gráfica, ela se insere aqui, ó, bem no meio desse rolê. Então vocês podem imaginar, nossa, a computação gráfica é um monte de coisa. Não, a computação gráfica é essa setinha significante aqui, ó. É essa setinha que pavimenta o caminho de como é que a gente faz para conectar dados com imagens. Então, se um dia alguém perguntar para vocês o que é a área de computação gráfica, vocês desenhem esse desenho no churrasco da família lá, ó, e falem, ó, na verdade na área de computação existe um monte de gente trabalhando com dados, um monte de gente trabalhando com imagens. A computação gráfica é esse rolê aqui, ó. É o que garante que a gente, de certa forma, consiga representar esses elementos gráficos em termos de dados dentro do PC e que a gente consiga transformar esses dados em imagens na tela para eu ver. Não tem como existir um sem o outro. Eu não posso ter só imagens porque eu não tenho de onde desenhar eles. Não sei o que eu estou desenhando. Eu não posso ter só dados porque eu não enxergaria nada, né? Não seria nada gráfico. Então a área da computação gráfica é a área que está aqui dentro tentando pensar em técnicas para representar dados, otimizar dados. Como é que eu faço para colocar mais dados dentro de uma menor quantidade de memória? Como é que eu processo mais dados por vezes? Como é que eu processo mais dados para gerar imagens maiores, com mais qualidade? Ou o que eu preciso de dados para poder gerar imagens mais rápidas, vídeos maiores e elementos assim, né? E isso aplicado para todas as áreas que eu falei antes, né? Simulação, medicina, computação, enfermagem, educação, o que seja, gráficos, entretenimento, o que for. Bom, a área de ciência da computação é uma área bem ampla, é uma área gigantesca, tem várias áreas, assim como a área da computação gráfica. E eu acho a área de computação gráfica uma área tão fascinante porque ela simplesmente toca por todos os aspectos que vocês, como acadêmicos e futuros cientistas da computação, já estudaram. Então, tudo que vocês estudaram até o dia de hoje é essencial para que a gente consiga criar uma área tão complexa quanto a computação gráfica. Por que eu digo isso? Primeiro porque para mim fazer dados e representar alguma coisa, eu vou precisar fazer, de certa forma, uma modelagem. Eu vou precisar inventar uma estrutura de dados, alguma coisa que eu desenhe. Então, vocês já passaram por várias horas de estrutura de dados, não só para passar raiva e ter que se esforçar para fazer os trabalhos, mas para entender que os dados eles têm que ser representados de uma certa forma do computador e que isso tem ônus e bônus. Algumas formas são melhores, outras são piores. Se eu conseguir escolher a melhor estrutura de dados para representar alguma coisa, então eu consigo gerar dados. Se eu conseguir gerar dados, a gente já sabe que a gente consegue gerar imagens, mas as imagens por si só, existe uma área gigantesca na computação que é o processamento de imagens, que trabalha só com o processamento do resultado de um processamento gráfico, de uma execução gráfica, né? Então, por exemplo,
aplicar filtros numa imagem, remover ruído, deixá-la com tons de cinza, remover fundo, remover rosto, aplicar um monte de coisa. Então existem muitas e muitas técnicas que são aplicadas só aqui. Ó. Então se a gente fosse explorar só essas duas áreas aqui, ó, imagens e processamento de imagens, ou modelagem geométrica e dados, já daria para fazer uma disciplina sobre cada uma delas. Só que essas áreas elas se interconectam de certa forma e também beneficiam a computação gráfica. Então, para mim transformar dados em imagens, a gente vai passar por um campo chamado síntese de imagens. Que é, como é que eu faço para transformar esses dados numa imagem? Uma imagem é um conjunto finito de informações. Né? Eu não posso botar infinitos valores dentro de uma imagem. Eu não consigo ter resolução infinita hoje em dia. Então, eu preciso pensar técnicas para fazer isso. E eu tenho que imaginar isso dentro de um contexto. Tem que ser rápido, tem que ser, de certa forma, fidedigno. Não adianta ser super rápido e gerar uma imagem uma porcaria. Também não pode ser a melhor imagem do mundo e demorar 100 anos para ser feita. Então, isso tudo permeia aqui pela síntese de dados, que aqui passa, sei lá, por hardware, passa por física, passa por matemática, um monte de coisa. E pelo outro lado, tem a parte aqui que eu vou, a partir de imagens, eu vou analisar elas e gerar outros dados em cima. Então, enquanto a área de processamento de imagens está mais interessada em pegar aquelas imagens e fazer alguma coisa com elas, a área de análise de imagens está mais encarregada em pegar uma imagem e extrair alguma informação dela. Por exemplo, a análise de imagens forense. Eu olhar se uma imagem foi adulterada, se aquilo é realmente de verdade, se aquele dado que está lá naquela imagem realmente condiz com a realidade, se aquilo não foi plantado ali. Então, todas essas áreas aqui, ó, modelagem geométrica, síntese de imagens, processamento de imagens e análise de imagens, são todas áreas correlatas com esses dois elementos principais que eu falei, que são dados e imagens, e que de certa forma são todas correlatas com computação gráfica, e todas elas estão dentro do contexto de ciência da computação de certa forma. Então a área de computação gráfica, ela parece uma área meio, sei lá, isolada, né? Ah, vai mexer com um joguinho e computação gráfica, mas na real, a área de computação gráfica é uma coisa gigantesca no quantidade de conhecimentos e quantidade de elementos que são necessários para que a gente consiga chegar nesse patamar aqui e ter o que a gente tem hoje em computação gráfica. Bom, para a gente passar agora a entender como é que a gente faz para, de fato, criar computação gráfica, usar computação gráfica, vocês precisam ter um modelo mental na cabecinha de vocês aí que faça sentido para a gente saber aonde a gente está trabalhando. Então, geralmente eu explico isso aqui de uma forma que a computação gráfica ela está envolvida entre computação gráfica e matemática e o mundo real. Vamos começar no dia a dia, que é o universo físico, o local onde a gente sofre, tem amores, tem felicidades e aquela coisa toda. Então, o universo físico, o universo real, ele é feito da realidade, né? A gente vai lá fora, a gente vê o sol, a gente tem o olho humano, que é uma lente maravilhosa, que capta a luz de um jeito maravilhoso, tem foco maravilhoso, tem o cérebro que processa um monte de coisa, a gente consegue enxergar um monte de coisa. Então, esse é o universo físico. Se um dia a gente conseguisse replicar isso tudo dentro de uma máquina, maravilhoso, a gente conseguiria fazer um paralelo 1 para 1 entre o que existe no mundo real e o que existe dentro de um computador. Vai saber quanto que esse dia vai chegar. Agora, a gente precisa, de certa forma, transformar o universo físico, tudo que a gente conhece de real, para dentro de uma representação. E a melhor ferramenta que a gente tem para isso é usar a matemática. Então, vocês têm horas e horas e horas de treinamento matemático, que é justamente aquilo que diferencia vocês dos profissionais que não são focados na teoria. Então, um profissional, por exemplo, de sistemas de informação, ele até pode ter horas de matemática, mas esse profissional está mais interessado na utilização de tecnologias e criação de tecnologias na aplicação delas. Já o cientista da computação tem um arsenal matemático muito maior, justamente para que ele consiga entender esses problemas e fazer esse mapeamento entre o mundo físico, por exemplo, e o universo matemático. Como é que eu faço para representar um raio de luz que existe no mundo real dentro de um computador? Eu preciso de alguma fórmula matemática, eu preciso de alguma equação, eu preciso de alguma técnica para fazer isso. Eu preciso guardar esses dados de alguma forma. Então, tudo isso é essa transição do mundo físico para o mundo matemático. Depois que eu tenho o mundo matemático, eu já tenho as ferramentas matemáticas para poder fazer isso, daí a gente passa por um universo de representação. Ok, eu tenho uma equação que descreve um raio de luz, por exemplo. Beleza. Se eu quiser botar todo o poder de processamento em cima dessa equação, eu posso gerar a simulação mais perfeita da reflexão da luz. Mas será que isso é necessário? Será que eu consigo usar toda essa quantidade de dados e representar alguma coisa que é fidedigna e consegue ser feita em um tempo hábil? Então aqui, na passagem do mundo, do universo matemático,
para o universo da representação, a gente começa a botar os pezinhos no chão e descobrir que o mundo não é um moranguinho, né? Eu posso simular as coisas? Posso, mas eu talvez não tenha poder de processamento suficiente, eu talvez não tenha memória suficiente, eu talvez não tenha conhecimento ainda suficiente. Então, talvez exista uma fórmula matemática que na matemática funciona maravilhosamente bem, porque a matemática tem vários artifícios práticos, teóricos lá para resolver as coisas. Mas talvez os computadores não consigam fazer isso, aquilo. Alguém não inventou uma linguagem de programação, não inventou uma ferramenta que consiga que eu expresse essas coisas. Então percebam que cada vez que eu desço de um universo para outro, né, eu saio do universo físico para o universo matemático, do universo matemático para o universo de representação, eu de certa forma perco alguma coisa, né? O ideal é que a gente não perca nada, né? Que do universo matemático de representação eu tenha 100%. Mas realisticamente pensando, isso é improvável de acontecer. Realmente eu vou ter que abrir mão de algumas coisas para poder fazer aquilo se tornar realidade. E depois que eu tiver um universo de representação, que eu já sei, por exemplo, quais estruturas de dados eu vou criar ou eu vou usar para representar um raio de luz, que tipo de estrutura de dados e processamento de dados eu vou usar para representar uma superfície, sei lá, refração, reflexão e coisa assim, daí eu passo para o universo de implementação, que é, ok, eu já sei como é que eu vou fazer isso. Como é que eu vou implementar isso para que isso apareça na tela? Então, o pulo do universo de representação para o universo de implementação é o maior pulo que a gente vai dar nessa cadeia toda. É nesse momento que a gente vai ter que escolher uma forma de representar na tela e não existe forma perfeita de desenhar na tela. É o que a gente vai ver nessa aula de computação gráfica e depois ao longo da disciplina, que existem técnicas para se fazer coisas e elas não são perfeitas. Então eu vou escolher um caminho e aquele caminho pode implicitamente reduzir tudo aquilo que eu já tinha tentado absorver aqui. Eu posso ter a melhor fórmula matemática e eu consigo representar ela numa estrutura de dados, mas depois não consigo implementar ela, não tem como. Eu não vou ter memória disponível para fazer isso aqui, ou eu não tenho capacidade de processar tantos elementos que sejam necessários, né? Até aqui, ok, pessoal? Se tiverem perguntas, é só fazer aí no chat ou me interromper. Então, acho que isso aqui é a visão geral que vocês têm que ter na cabeça. Computação gráfica, a gente vai trabalhar nesse aspecto todo. O universo físico, a gente não vai se deter, vocês já vivem bastante e a gente já tem muitos problemas no universo físico para lidar, vamos deixar ele de fora. O universo matemático, a gente já tem muitas horas de matemática, é interessante a gente saber o que a gente vai usar aqui, então eu vou fazer uma revisãozinha com vocês na próxima aula sobre alguns itens matemáticos que a gente vai usar, mas eu não vou me ater a isso aqui, até porque não é o foco da disciplina. Agora, esse universo de representação e o universo de implementação é o que nos interessa, então vamos dar uma focadinha nesses 3 últimos aqui para a gente poder ter uma noção. O universo matemático, como eu falei, aquelas coisas que vocês já viram ao longo do curso. Álgebra, geometria analítica, vetores, matrizes, troca de bases, tudo isso são ferramentas para que eu consiga representar elementos, para que eu consiga representar fenômenos do universo real dentro do computador. Agora, quando eu passo para o universo de representação, como é que eu vou representar aquele elemento dentro do computador. Então, não existe um gnominho verde dentro do PC que sabe desenhar um terreno, por exemplo, num jogo. Então, alguém tem que dizer para o PC o que tem que ser desenhado, como tem que ser desenhado, em que ordem, para que aquele terreno apareça num jogo. Então, o universo de representação, vocês podem imaginar como sendo isso aqui, ó. Essa aqui é a forma mais bruta de representação. A gente vai ver no futuro que um dos elementos mais básicos na computação gráfica são os pontos que ligam os elementos de dados. Então a gente chama esses pontos de vértices. Então, cada um desses pontinhos aqui, ó, que tem nessa tela, aqui, ó, um desse aqui, esse aqui, são um vértice. E cada linha que liga 2 vértices a gente chama de aresta. Então, uma representação de um elemento gráfico em computação gráfica agora, nesse momento, eu digo nesse momento, no mundo atual que a gente vive, é a melhor forma que a gente tem para encontrar, é a gente juntar os vértices através de linhas e juntar de 3 em 3 vértices para formar triângulos. Porque triângulo é uma forma geométrica que eu consigo representar todas as outras formas geométricas que existem no mundo físico com uma certa, vamos dizer assim, como é que eu vou dizer, realidade. Ele é fidedigno, eu consigo, quanto mais triângulo eu colocar, mais vai ficar parecido aquela forma geométrica. Eu posso representar uma esfera, por exemplo, usando só círculos. Se eu colocar muitos triângulos lá e deixar as esferas bem acabadas. E de certa forma eu posso representar deixar pouco fidedigno esse elemento, então usar menos triângulos e dessa forma eu ganho performance.
Então, representar os elementos gráficos através de vértices e arestas e desenhar os elementos gráficos usando um modelo que eu junto os vértices e as arestas de 3 em 3 para formar triângulos, é uma das formas que todo mundo tem evoluído, que todo mundo tem usado na computação gráfica, e a gente tem evoluído essa técnica para fazer algoritmos que cada vez processem essa estrutura de dados e essa organização de dados de uma maneira muito melhor. Se vocês olharem ferramentas modernas, por exemplo, a Unity, que é uma ferramenta para a criação de jogos, ela tem dentro dela uma implementação chamada Nanite, ou Nanite, não sei como é que se pronuncia, que é uma forma da gente fazer triângulos tão pequenininhos, mas tão pequenininhos, que literalmente cada pixel da tela quase se torna um triângulo. Então, imagine o nível de detalhe que eles têm. Eles pegaram isso aqui, aumentaram a resolução num nível infinito e inventaram vários algoritmos que processam isso de uma forma bem eficiente. E eles conseguem fazer representações do universo muito fotorrealistas, usando várias técnicas de anos de computação gráfica que foram criadas em cima desse modelo que aparentemente parece simples, mas que hoje em dia evoluiu para um patamar muito, 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 muito poderoso. Então isso aqui é o universo de representação. Tudo se resume a vértice e aresta e juntar eles em forma de triângulo. E o resto é reduzir triângulo ou aumentar a quantidade de triângulos e tentar reduzir as outras partes que não estão visíveis. E a parte de implementação é, ok, imaginem que eu tenho esse triângulo. Como é que eu faço para desenhar esse raio desse triângulo na tela? Então, se vocês lembrarem da aula de sistemas operacionais, vocês vão imaginar que tem um software lá em cima e abaixo do software tem um sistema operacional. E o sistema operacional é quem tem acesso aos recursos do computador. Então, uma das formas de eu chegar para desenhar na tela é eu pedir para o sistema operacional acesso à tela e eu ir lá e desenhar um pixel por vez. Só que isso varia, porque eu não sei que computador está rodando lá. Então eu não sei se eu tenho acesso direto aos pixels da tela, se tem alguém no meio do caminho. E para isso existem o que a gente chama de APIs gráficas, que são o DirectX, o OpenGL e o Vulkan. Então, agora eu não vou explicar elas, a gente já vai ver elas daqui a pouquinho, mas vocês provavelmente já ouviram falar sobre tem que instalar o DirectX 12, tem que instalar o DirectX 11 no meu PC, tem que instalar o OpenGL, tem que ter o OpenGL tal no meu PC para poder rodar um jogo. Isso tudo quer dizer que existe um conjunto de APIs gráficas dentro do sistema operacional, dentro do PC, que a minha aplicação pode usar para poder fazer os desenhos na tela. Então esse aqui é o universo geral da computação gráfica. Passo do universo real para o universo matemático, uso todas aquelas ferramentas para poder representar as coisas, depois eu penso numa forma de colocar isso na memória, tudo eventualmente, inegavelmente vai se resumir em vértices e arestas, e um conjunto de vértices e arestas, que eu esqueci de dizer, um conjunto de vértices e arestas com uma trama dessa aqui, a gente chama de wireframe, que é tipo, como é que é? O wire é tipo barbantinho, é tipo arame farpado, então uma malha de arames, como tá aqui, parece um monte de araminho juntado um no outro, ó. Só que a gente não fica chamando de wireframe, a gente diz que um conjunto de vértices e arestas a gente chama de mesh, que em inglês quer dizer tipo uma rede de elementos. Então dá para perceber que parece uma rede de pescador isso aqui, né? Então quando vocês ouvirem nos textos que vocês estiverem lendo, uma aresta, um vértice, vocês sabem que vértice é uma pontinha que liga várias arestas. Um mesh é um conjunto de vértices e arestas interligados, que parece uma rede de pescador. Mas também as pessoas podem dizer, isso aqui é uma visualização em wireframe daquela coisa. Quer dizer que a pessoa não está preocupada em colocar o conteúdo do triângulo, e sim só ver as coisas que fazem parte daquela imagem. Antes da gente passar e estudar um pouquinho mais sobre APIs gráficas, a gente sabia o que é uma API gráfica, a gente precisa entender um bloco fundamental, que é entender sobre cores e pixels na tela. Então vamos começar por cores. O que é uma cor? Cor é um negócio tão intrincado na cabecinha de vocês que vocês nem devem pensar mais em cor. Vocês devem ter visto na aula de educação artística quando eram pequenininhos, enquanto faziam colagem com aquelas colas de bastão, qualquer coisa para colar as coisinhas lá, misturar as cores primárias, que hoje em dia vocês nem relevam mais. Mas cor, na verdade, tem a ver com luz. Tudo se resume à luz. Então, a luz, ela é uma partícula que tem tanto um comportamento de onda quanto um comportamento de partícula. Vamos imaginar ela como se fosse uma partícula aqui, um pedacinho, um fótonzinho que sai daquela luz lá em cima. E essa luz é uma luz azul, tá? Então, sai daquela coisinha ali em cima, ó, uma bolinha de energia, pode ser essa minha bolinha, e ela vai vibrando na tela. Vai vibrando no espaço, e ela vibra numa certa frequência.
a frequência que ela vibra é a cor que ela representa, que está dentro de um espectro eletromagnético. Então, a luz vermelha, ela vibra numa certa frequência, a luz verde vibra em outra frequência, a luz azul também. Então, aquele fótonzinho que sai lá de cima e vai descendo, ele chega até uma superfície, por exemplo, essa superfície aqui no chão. Quando ela chega nessa superfície, ela ricocheteia e vai para algum lugar. Então, parte dessa partícula passa essa luz, que a gente chama de refração, né? Ela passou para outro meio, parte reflete para um outro lugar, que é a reflexão, e parte dessa reflete e cai dentro do olho do observador. Então, nesse caso aqui, ó, imaginando que nós estamos vendo essa cena, ó, saiu um fóton lá de cima daquela luzinha azul, bateu no chão aqui e refletiu e bateu no meu olho. E essa vibração energética entrou no meu nervo óptico e foi traduzido no meu cérebro para, ok, eu sei que essa vibração aí é uma coisinha azul. Então, este ponto aqui é azul, que foi aonde um fóton desceu, bateu lá e bateu no meu olho. Só que sai dessa luz aqui, ó, zilhões de fótons, ó. Bate um aqui, um aqui, um aqui. Um vai para cá, um vai para lá, um vai para cá. E vários desses vêm pro meu olho. Então, todo esse desenho que tá aqui, ó, foram dos fótons que bateram ali e ricochetearam contra a tela, nesse caso aqui, que vieram pro meu olho. E isso aconteceu com a luz verde e com a luz vermelha. E acontecem, na vida real, interações mega complexas entre essas partículas. Por exemplo, aqui uma partícula vermelha ricocheteou no mesmo lugar que tinha uma partícula verde, que ricocheteou no mesmo lugar que tinha uma partícula azul, e elas trocaram energias entre elas e saíram daqui vibrando numa outra frequência que, quando bateu no meu olho, meu nervo óptico entendeu aquilo como amarelo. Então, esse comportamento é o que rege as leis de visualização no mundo real. É meio bobo dizer, mas se vocês entrarem numa sala e apagarem a luz, vocês não enxergam nada. Sim. Por quê? Porque não tem nenhum fóton saindo de nenhuma fonte luminosa, batendo nos elementos da sala e chegando até o olho de vocês. Quando vocês têm uma lanterna na mão e entram numa sala, sai fótons daquela lanterna, vai até aquele lugar lá na frente, bate naquele elemento e ricocheteia e bate no olho de vocês. É por isso que vocês enxergam. Se a luz que vocês fazem na lanterna ricocheteasse naquele elemento e fosse para um outro lugar que não o olho de vocês apontariam a lanterna e ela não iluminaria nada. Que parece uma coisa ilógica, porque a gente nunca viu isso, né? Mas pode acontecer, a gente colocar numa superfície que refrata, então todos os fótons passam por ela. Então é como se eu focasse em alguma coisa e não existisse luz. Como é que eu faço para fazer esse fenômeno mega complexo, mega tenebroso de imaginar como é que a gente vai representar dentro de um PC? Então existem várias formas de se tentar representar cores dentro de um PC. No mundo real, vamos dizer assim, a gente tem entropia e energia infinita, vamos dizer assim. Então, essa simulação aqui ela é perfeita, né? O fóton, que é o fóton real, batendo ali e ricocheteando e chegando no meu olho. Agora, como é que eu faço para representar isso dentro do PC, que eu não consigo fazer todas as simulações do mundo? Então, para isso eu vou usar o que a gente chama de modelos de cores. Aqui eu tenho dois modelos para mostrar para vocês, ó. Esse primeiro modelo de cores a gente chama de modelo de adição de cores, que é quando eu adiciono as componentes das cores para gerar cores novas. E esse aqui eu chamo de modelo subtrativo de cores, que é quando eu removo cores e eu gero uma cor nova. Então, geralmente esse aqui é o IML, IMK, IKL, IQM, nunca lembro a sigla. E esse aqui é o RGB, que é um dos mais comuns. Alguém falou? É CMYK, professor. CMYK? Isso, é ciano, magenta, yellow e o... não lembro o que é, mas é CMYK. Olha aí, que maravilhoso. Obrigado, Kifan. Então, esse aqui, ó, é o que vocês provavelmente viram nas aulas de educação artística. A professora lá deu um potinho de cor amarelo para vocês, um potinho de cor verde, um potinho de cor amarela e falou: mistura aí, fulaninho, Fernandinho, vai lá, mistura aí. E eu misturei e falei: professora, virou amarelo. E deu, obviamente o Fernando pegou todas as cores e misturou todas e deu branco. Então, branco nesse contexto aqui é a soma de todas as cores. E nesse caso aqui, ó, quando eu subtraio todas as cores, ou seja, eu removo todas as cores possíveis, eu tenho o outro lado do espectro que é preto, né, que é a ausência de cores. Então esse modelo aqui, ó, é o que a gente usa para tentar representar todas as cores possíveis dentro do meu PC. Nesse caso desse modelo aqui, né, esse modelo aditivo de RGB. Então a partir de três cores, que é a cor verde, a cor azul e a cor vermelha, eu vou usar essas três cores para representar todas as outras cores. Então, se eu botar mais verde e menos vermelho, eu vou ter um amarelo com um tom diferente. Se eu botar mais vermelho do que verde, eu vou ter um amarelo com outro tom. E é assim que eu vou tentar formar todas as cores dentro do meu PC. E esse é o modelo de cores que a gente vai usar em computação gráfica. Tá? Geralmente, uma cor que está dentro do modelo RGB, ela tem esse formato aqui. Ó. Esse aqui é um número hexadecimal,
Então ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 dígitos, 6 algarismos. E cada um desses algarismos é um algoritmo hexadecimal, né? Então vai de 0 até F. E a gente vai usar 2 de cada um deles para representar uma daquelas cores que eu mostrei antes aqui, ó. Então eu vou usar 2 algoritmos hexadecimal para representar o verde, 2 para representar o azul e 2 para representar o vermelho. Isso tudo eu vou usar em um elemento só. Então se vocês olharem aqui, ó, esse cara aqui, ó, que é a componente vermelha, e esse aqui que eu vou chamar de componente verde, e esse aqui que eu vou chamar de componente azul, se eu olhar só esses dois elementos aqui, ó, esses dois dígitos hexadecimal, que são o FF, nos casos aqui, eles vão ir de 0, ou seja, é a ausência de um valor, até o máximo que ele pode colocar, que é FF. Se eu converter isso aqui para decimal, eu estou indo de 0 a 255. Então quer dizer que aqui eu tenho 4 bits para essa componente aqui e 4 bits para essa componente. Então cada uma das minhas componentes vão ter 8 bits de valores possíveis. Então eu vou ter 8 bits para representar vermelho. Se vocês lembrarem, 8 bits dá 2 dá 8, que dá 255 valores. Que é exatamente de 0 a FF. Então vocês podem representar os elementos R, G, B, escrevendo eles em hexadecimal assim, ou escrevendo em decimal assim. Quem trabalha com web de vocês aí, provavelmente já usa elementos RGB todos os dias e está cansado de saber isso aqui, né? Mas quem não trabalha com isso aqui, talvez tenha visto pela primeira vez que uma cor, no nosso caso, vai ser representada pela combinação de 3. Então aqui eu tenho um exemplo, ó. Tá ali o CMYK que o Rifan falou, ó. Então aqui eu tenho a representação de cores, ó, em vários sistemas, ó. O sistema RGB, e aqui está mostrando o RGB nas 3 componentes, ó, R, G e B em decimal. Aqui em cima eu estou mostrando a componente RGB com os dois em hexa, então 2 elementos hexa para R, 2 elementos hexa para G e 2 para B. E aqui eu estou mostrando em outros sistemas de cores, ó, aquele que o Rifan falou ali, que é o subtrativo, que é esse aqui, ó, o CMYK. E aqui eu tenho o HSV e o HSL. Então esses aqui são os elementos, ó. E ali em cima eu estou brincando com aquela paleta de cores e vocês podem ver como a cor muda aqui do lado, ó. Essas são todas as cores que eu consigo representar, ó. Então na real o que a gente está fazendo quando a gente está mexendo nessa paleta é eu estou mudando os componentes R, G ou B. Ou eu estou colocando mais vermelho, ou eu estou colocando mais verde, ou eu estou colocando mais azul. Então nesse caso aqui, por exemplo, ó, se vocês olharem aqui na parte azul, ó, tem bem mais azul aqui no cantinho do que as outras componentes, ó. No vermelho tem bem mais valor no vermelho, porque essa cor tem mais vermelho. Então quando a gente estiver trabalhando com cores aqui nessa disciplina, a gente vai usar o RGB para expressar as coisas dentro da 3JS, que é a biblioteca que a gente vai usar. A gente vai usar essa representação aqui em hexadecimal, tá? É meio incomum a gente usar isso aqui nesse nosso contexto, em decimal. Então nós vamos se concentrar em fazer assim, tá? Usando hexa. O jogo da velha ali do lado é geralmente para dizer que esse valor que está aqui em hexadecimal, tá? Bom, o que nos leva para o elemento mais básico de informação na computação gráfica, que é o pixel. Então o pixel vai ser o elemento de menor tamanho de representação visual que eu vou conseguir colocar na tela. E simplesmente tudo, absolutamente tudo que eu for desenhar na tela vai virar um pixel. A não ser que alguém invente uma forma melhor de desenhar as coisas na tela. Tudo que vocês estão olhando na tela do PC agora tem pixels, na tela do celular tem pixels, na tela da TV tem pixels. E aqui tem uma imagem que o professor César Tadeu Poser, que foi o meu orientador no mestrado, maravilhosamente tirou, que faz uma representação de uma TV, ó, ele teve o trabalho de botar uma gota na TV e tirar uma foto para a gente poder ver como é que é. Ó. Então, se vocês contarem tudo aquilo que vocês aprenderam quando criança, que é não botar o olho perto da TV, ó, vocês vão ver que a TV ela é feita de vários elementos. Ó. E se a gente olhar esses elementos, vocês vão ver que tem um R ali, ó, de vermelho, G de green e B de blue. Ó. Então, cada um desses coisinho aqui, ó, é literalmente um pixel RGB na tela. Ó. Então, o que acontece é que fisicamente a TV recebe os sinais elétricos e acende um desses aqui mais do que o outro. Então, ela acende mais o vermelho, acende mais o verde, acende mais o azul. E ela combina isso e daí há um efeito físico, um fóton sai dali, vibrando em uma certa frequência, que é a combinação daquelas três, chega no nosso olho entende aquilo como uma cor, que vai ser amarelo, azul, roxo, vermelho, que é aquela demonstração que eu acabei de mostrar ali antes na paleta de cores. Então, tudo que a gente vai trabalhar vai ser para gerar um pixel na tela que vai ter um conjunto de cores.
E dependendo de como esse conjunto de cores está representado, né, nesse caso aqui o RGB, é como a gente vai conseguir desenhar na tela. Talvez no futuro a gente consiga ter um fóton só aqui que emita a radiação certa para a luz perfeita. Ainda ninguém inventou uma coisa dessas e a gente vai ter que usar uma representação. Até porque internamente a gente tem que ter uma forma de guardar esses dados, né? Então, guardar 3 componentes, 8 bits para R, 8 bits para G e 8 bits para B, e mais 8 bits para o canal de transparência, isso aí dá 32 bits, que é um valor aceitável que a gente consegue colocar dentro de um PC para trabalhar em termos de gráficos, né? Então, independente e invariavelmente, tudo vai se resumir a pixel. Tudo que a gente vai ver nessa disciplina, independente de quão complexo seja, independente de tudo que seja feito de matemática, no final vai virar um valor que tem um valor, uma componente R, uma componente G, uma componente B e vai ser desenhado na tela. Para a gente saber o que é a tela, então, vocês já viram ali na imagem anterior que ela é na real uma matriz de pixels, né? Então, a gente geralmente classifica as telas como sendo uma matriz de pixels. E eu tenho tanto uma largura quanto uma altura desses elementos aqui. Então, quanto mais larga e quanto mais alta for a minha tela, quer dizer que mais pixels, ou pixels, seja lá o plural disso, mais pixels eu consigo colocar aqui dentro. E geralmente a multiplicação da largura pela altura eu chamo de resolução. Então é quantos pixels eu consigo colocar nesse espaço. Geralmente é isso que hoje em dia as pessoas consideram para comprar as câmeras, né? Quantos megapixels tem, quer dizer, quantos milhões de pixels eu consigo colocar aqui dentro para mim poder fazer a representação. Então, sei lá, 16 milhões que eu consigo colocar, sei lá quantos dá isso em pixels, não sei se dá 16 milhões de pixels, deve dar mais, aqui dentro. Quer dizer que eu tenho uma largura estúpida e uma altura estúpida na minha imagem e vai ser a resolução dela, quer dizer que eu consigo colocar mais informação aqui dentro. E também tem a quantidade de cores que eu vou colocar por pixel ali, ó. Então a gente acabou de ver que eu vou usar 24 bits para representar cores, né? 8 bits para o vermelho, 8 bits para o verde e 8 bits para o azul. Então eu tenho 24 bits de informação. Imagens médicas, por exemplo, elas são em preto e branco não por coincidência, elas são em preto e branco porque justamente eu consigo expressar mais informação porque eu não tenho que expressar a cor, eu expresso só valores. Então quer dizer que cada pixel desses aqui vai ter, por exemplo, 10 ou 11 bits de capacidade de representação de valores. Então vai variar desde o 0, que é o super branco, até o 2 na 11, que vai ser lá 2046, de variação de tonalidade cinza. Então eu consigo fazer muita variação entre eles e não me preocupar em perder dados, porque eu tenho que armazenar 3 componentes de cor. E obviamente, como eu tenho que armazenar mais dados em uma quantidade menor, eu perco informação. Então isso aqui a gente não vai entrar muito a fundo, mas é importante vocês saberem que a tela na real é uma matriz de pixels, que é o que a gente vai usar para desenhar. Como isso aqui vai ser desenhado no monitor, não é problema nosso, deixa os fabricantes de monitor descobrir como é que eles pegam esses elementos e colocam na tela. A gente vai tratar a tela como uma estrutura lógica, que é uma matriz de pixels que eu vou poder escrever se eu quiser. E a gente vai assumir que isso aí vai ser entregue na tela do jeito certo. Até aqui, ok, pessoal? Todo mundo entendendo? Todo mundo tranquilo? Todo mundo faceiro? Faceiro não quero dizer, né? Mas todo mundo entendendo, pelo menos. Para a gente poder representar as imagens dentro do PC, a gente vai ter 2 tipos de imagens. Isso é bem importante vocês saberem, porque é um conhecimento útil para a computação gráfica e também para a vida de vocês. Essas 2 tipos de imagem, a gente chama elas de imagem vetorial, ou vetor, e uma imagem raster. Geralmente raster é o termo que a gente utiliza para dizer que a imagem é representada por uma matriz de pixels. Então, numa imagem que eu tenho um raster, ela é uma relação 1 para 1 entre o valor que tem aqui e um pixel que vai para a tela. Então, se eu tiver uma imagem, sei lá, de 256 pixels por 256 pixels, quer dizer que eu vou ocupar 256 por 256 pixels na tela. Se um dia, por acaso, eu quiser aumentar essa imagem, então, quando eu alargo ela, um pixel da minha imagem ele vai ter que começar a aumentar e ele vai começar a ocupar mais pixels na tela. Então, um pixel da minha imagem vai passar a virar 4 pixels na tela. Então, não existe essa informação lá. Eu tinha 1 pixel, agora virou 4. O que eu coloco nesses 3 novos que surgiu? Eu ponho a média dos vizinhos, eu ponho um valor novo, eu ponho um valor aleatório, o que eu faço? Então, quer dizer que uma imagem raster é como se eu emoldurasse a imagem num conjunto fixo de valores. A resolução é essa aqui da minha imagem.
Se eu diminuir ela, eu até vou perder pixels, eu ainda vou ter o mesmo problema, vou ter que descobrir o que fazer com os pixels que estão indo embora. Eu tiro ele, eu mantenho ele, será que ele é importante, será que ele deixa a imagem deformada? E se eu aumentar o contrário, vou ter que inventar dados. Então, de certa forma, uma imagem raster, que ela é pré-definida em termos de largura e altura, a informação que tem é aquela que está ali. Se tiver RGB aqui, beleza, é o que eu vou usar. Não vou poder inventar um pixel novo. Já ao contrário, na imagem vetorial, eu não guardo os pixels dela. Eu guardo informações, que são fórmulas matemáticas, que me dizem como gerar essa imagem. Então, uma imagem vetorial, geralmente, ela é feita por pontos, né? Passando um caminhão dos bombeiros, na vida de youtuber ela tem esses percalços, né? A pessoa tem que... não tem estúdio, então ela tem que ficar à mercê dos barulhos externos. Então a gente tem os vetores aqui, vou chamar de vetores, mas pode ser um ponto, né? Eu tenho vários pontos deles e eu tenho uma relação de como ligar esse ponto com esse. Então geralmente o que vai ter aqui vai ser uma equação que descreve essa curva. Então percebam que eu não tenho mais que pixels eu vou colocar aqui, ó. Eu simplesmente vou ter dois pontos e uma equação. Então, se eu quiser iterar nessa equação, você pode imaginar um x, y, né? Se eu colocar um valor de x que é 0.0000001 e depois eu botar 0.00002, isso vai dar um valor de y que é bem pequenininho. Então, eu vou colocando x, y, eu vou tendo todos os valores aqui, ó. E eu posso iterar isso aqui com a granularidade que eu quiser. Então, na real, em teoria, uma imagem vetorial ela tem resolução infinita, justamente porque ela tem as informações de como ela é gerada. Então, se eu colocar aqui, ó, essa imagem e dizer eu quero renderizar ela por 256 por 256, eu só tenho que pegar e descobrir, essa linha aqui, essa aqui eu vou representar com esse pixel aqui, vou desenhar, esse aqui eu não tenho certeza se está dentro ou fora, então eu vou deixar meio borradinho, beleza. Feito, criei um raster, posso botar na tela. Daí um dia alguém diz, eu quero aumentar, beleza, tu só vem aqui, aplica uma transformação, esses pontos ficam um longe dos outros, eu continuo tendo a mesma fórmula matemática que liga eles, eu só tenho que recalcular as coisas e depois calcular de novo quais são os pixels. Então, eu tenho de certa forma a resolução infinita. O ônus e o bônus é, essa forma ela é bem mais rápida. O valor que eu tenho que desenhar na tela já está ali. Se eu tiver que desenhar, eu só copio esse pixel para a tela, bum, tá pronto. Essa aqui, para mim descobrir se tem um pixel ali, eu tenho que fazer 1000 cálculos, porque eu tenho que descobrir todas as linhas, todos os preenchimentos, fazer 1000 cálculos para descobrir que pixel é para mim desenhar na tela. Então, eu posso fazer um cache dessa aqui, né? Eu tenho uma imagem vetorial, eu gero um raster e utilizo o raster. Se eu trocar a resolução, eu regero um outro raster e assim eu uso. Então, existem bônus e vantagem e desvantagem em cada uma dessas abordagens. Né? Geralmente, elementos vetoriais a gente usa quando a gente não quer perder a resolução, né? Eu não tenho problema em processar mais ou ter mais dados guardados, mais equações, porque eu estou interessado em ter a resolução que eu quiser. E essa aqui, não, eu já sei que resolução eu quero, então não vou por exemplo, num celular, não quero ficar calculando ciclos para descobrir que pixel tem. Só vai lá e desenha o pixel. Alguém escreveu ali, o formato SVG é um tipo de imagem vetorial? Sim, exatamente. O formato SVG é uma forma de eu escrever essas linhas e pontos aqui, ó, utilizando marcações que são muito semelhantes a tags HTML, de dizer, eu quero um ponto aqui, eu quero um ponto aqui, eu quero que vá uma linha em curva para cá, eu quero que vá uma linha para cá e assim por diante. Então, por isso que as imagens SVG elas têm resolução infinita e são maravilhosamente boas para a web. Né? E a gente imaginar que um computador hoje em dia tem poder de processamento para processar imagem SVG, né? Não é um custo muito gigantesco. Agora, tu vai imaginar renderizar um SVG sei lá, só imagem vetorial não vou falar Apple Watch, né? Sei lá, um celularzinho que mal e mal tem processamento para processar a hora. Certamente ele não vai ter tanto poder de processamento para poder fazer isso. Então, tem que analisar o que é o melhor para cada um deles. Exemplos de imagens raster, BMP, JPG, PNG, TIFF. Exemplos de vetor, PDF, SVG, que mais? PS, que é PostScript, que é o que é usado pelo PDF. Tem algum outro? Todas aquelas do Core, o Adobe Illustrator, aquela coisa toda usa esses formatos vetoriais. Muito bem, e agora entramos na parte das APIs gráficas. Deixa eu ver que horas vocês falaram que era para acabar a aula? 8h20, 8h30, 9h30, 9h40, 9h50, 10. Isso dá quanto de média? 9 alguma coisinha? 9h10, 9h15? Tá, então estamos no tempo.
Então vamos passar para a parte de APIs gráficos. O que é uma API gráfica? Então, API é uma interface de programação para alguma coisa. A gente tem várias APIs web para acessar serviços web. Então vocês podem imaginar as APIs como sendo um contrato. Quer dizer, tá aqui o conjunto de coisas que eu posso usar e todo mundo vai usar, e é garantido que aquelas coisas não vão mudar, ou se vão mudar alguém vai me avisar para que eu consiga poder fazer uso daquilo. E a gente vai imaginar não, as APIs gráficas, elas são ferramentas de implementação. Vamos começar com o exemplo mais simples de todos. Imagine na década de 90, quando não existiam placas gráficas. Então, para mim desenhar uma coisa na tela, eu tinha que desenhar em provavelmente uma matriz na memória que ia aparecer em pixels na tela. Como é que eu vou saber qual é o formato dessa matriz? Será que ela usa RGB ou ela usa um elemento subtrativo? Beleza, se ela usa RGB, será que ela guarda RGB ou ela guarda os bits como BGR? Será que ela tem RGB ou ela tem RGBA, que ela tem mais um canal ali para alfa? Será que ela desenha no canto superior esquerdo para o canto inferior direito, ou eu tenho que desenhar daqui para cá ou daqui para cá e ela vai inverter na tela? Então, imagine a quantidade de perguntas que alguém tinha que fazer quando a pessoa ia desenhar alguma coisa na tela. Então, imaginem que isso é um inferno, né? Porque eu vou fazer para um PC, e daí se eu for pegar meu aplicativo gráfico e colocar em outro PC, eu tenho que fazer todas as perguntas de novo e descobrir como é que aquele hardware, aquele PC implementa para mim poder acessar aquela memória. Se é que eu vou poder usar uma matriz, vai saber se a pessoa não usa um vetor, sei lá, eu vou ter que fazer os cálculos. Então era um programa para cada PC e era uma trabalheira do inferno fazer uma aplicação gráfica. Aí surgiram as placas gráficas. Ficou um pouquinho melhor, porque se eu sei que a placa gráfica está instalada no PC e eu sei como aquela placa gráfica funciona, eu só tenho que mandar os comandos certos para aquela placa gráfica, que é uma caixinha como essa aqui, ó, que não tem um buraquinho onde eu possa sussurrar o que eu quero, né? Não vou ali dizer, eu quero um quadradinho, eu quero um triângulo vermelho. Não adianta, né? Eu tenho que passar zeros e uns ali, bits e bytes, e aquilo ali vai entrar dentro dessa memória, dessa maquininha, e essa maquininha vai desenhar o rolê na tela, né? Então, eu ainda tenho esse problema de descobrir como é que essa maquininha funciona, mas pelo menos eu sei que se tiver aquela maquininha nos PCs diferentes, eu não tenho que mais me preocupar com o PC, eu só me preocupo com a maquininha. Isso seria maravilhoso se existisse só uma placa gráfica no mundo, né? Mas quando as pessoas descobriram que placas gráficas eram legais, começou a surgir placa gráfica à torto e direito, mais poderosas, menos poderosas, mais rápidas, menos rápidas e assim por diante, mais baratas, mais caras. Então a gente voltou a ter o mesmo problema. Como é que eu vou saber como é que uma RTX 3090 da Nvidia se comporta internamente comparado com uma AMD Radeon, sei lá, XYZ? Como é que uma Qualcomm funciona internamente? Então a gente volta para esse problema. E isso gasta muito recurso das empresas e das pessoas que desenvolvem. Se eu tenho que reescrever meu software para cada placa que é lançada, eu tenho que ficar com uma equipe gigantesca de gente programando para poder fazer, só garantir que eu consiga usar aquele hardware. Aí alguém teve uma sacada maravilhosa, que é o seguinte, vamos abstrair isso aí. Vamos fazer com que os desenvolvedores parem de se preocupar com o hardware e se preocupem só com o software. Então, vamos trabalhar com uma implementação, uma API única que todo mundo sabe que existe e se comporta daquela forma. E daí por debaixo dos panos, a GPU, ela vai lá e pega aqueles comandos que estão sendo mandados e ela faz o rolê dela no chip dela. Então surgiram as APIs gráficas. Então, mais ou menos a representação é essa aqui, ó. Vamos imaginar que nós temos aqui a tela, que é o que vai ser desenhado, sei lá, o que vai ser o monitor. E aqui a gente tem o nosso programinha, bem facinho, querendo tentar desenhar alguma coisa na tela. Em vez de eu ter que descobrir o que tem no meio do caminho entre o meu programa e a tela, se aqui tem uma placa gráfica, se aqui tem um sistema operacional, se aqui escreve RGB, RGBA, subtrai, não sei o que, eu me preocupo qual é o software, qual é a API que tem ali, ó. E existem diferentes vendedores, vamos dizer assim, de APIs. Uma das APIs mais famosas, e foi uma das primeiras a surgir, foi o DirectX da Microsoft. Então a Microsoft, claro, uma empresa muito esperta, numa altura do campeonato percebeu, putz, as pessoas estão escrevendo um monte de código que quando lançam uma versão nova do Windows ou lançam um PC novo não funciona mais, porque tudo aquilo que foi implementado para a versão antiga parou de funcionar. Então eles inventaram uma API gráfica, ou seja, um conjunto de funções implementado em C, em C++, seja lá o que for, a linguagem que for. Então o desenvolvedor ele não tem que mais saber como é que funciona internamente, ele tem que saber como funciona aquela biblioteca, aquela API gráfica. Então se eu quiser desenhar um quadrado na tela, eu tenho que descobrir o que o DirectX tem de disponível para mim desenhar um quadrado.
Talvez ele tenha uma função que eu só passe 2 pontos, o vértice do canto superior esquerdo e do canto inferior direito, e ele vai lá e desenha para mim e preenche. Maravilhoso! Eu não tenho que ficar fazendo for e desenhando pixel por pixel aqui. Eu só diz, desenha para mim. Se eu tiver que desenhar um círculo, quem sabe eu só tenho uma função que diz o centro e o raio, e ele vai lá e desenha para mim. Então, isso permite que quando uma placa gráfica nova surgir, se aquela placa gráfica implementar a API do DirectX versão 10, por exemplo, quer dizer que todos os softwares, todos os programas que foram escritos e que esperam que o DirectX tenha certa funcionalidade, ou seja, a versão 10, todos aqueles comandos que chegam no DirectX vão ser convertidos para a placa gráfica que vai desenhar na tela o que a pessoa espera. E é quando o hardware vai evoluindo, as pessoas usam tecnologias mais, vamos dizer assim, melhores, a API se mantém a mesma. Então lá dentro, o hardware pode fazer todo tipo de bruxaria que quiser para desenhar melhor, mais otimizado, e o desenvolvedor nem sabe. Tempos depois, as pessoas descobriram que a Microsoft ela alterava isso aqui com muita frequência. Ela fez o DirectX 9, depois ela fez o 10, depois ela fez o 11. A gente pode discutir sobre por que ela faz isso tão rápido, né? Porque ela tem um controle do mercado, porque as pessoas têm que comprar os produtos dela, enfim. E daí um grupo se juntou e criou o grupo Cronos, que é um consórcio de várias empresas. Eu não sei se a Microsoft não participa dela. Então o grupo Cronos resolveu fazer o seguinte: ok, vamos fazer nós uma API. E ela vai ser a API perfeita, que todo mundo vai poder implementar, e ela vai ser muito bem pensada, ela vai cobrir todos os casos, e ela não vai mudar com tanta frequência. Então os softwares que forem escritos para essa API, eles vão funcionar sem quebrar do dia para a noite como o DirectX. E deles inventaram uma API gráfica chamada OpenGL. A tradução, o significado de OpenGL é Open, de aberto, e GL de Graphical Library. Então é a biblioteca gráfica aberta. Então a implementação do OpenGL foi uma implementação que muitas pessoas discutiram e pensaram na melhor forma para desenhar ela, e ela só avança de versão, sai do 2 para o 3, do 3 para o 4, do 4 para o 5, quando todo o grupo, todo o consórcio aprova. Então a evolução do OpenGL é bem mais lenta que o DirectX, porque aqui é só a Microsoft decidir, ela vai lá e manda. E aqui todo mundo tem que acordar, né? Então as evoluções do OpenGL são bem mais lentas que o DirectX, mas elas são mais constantes. Nas universidades de ciência da computação, geralmente as pessoas vão ensinar para vocês OpenGL. Alguém consegue me dizer uma razão por que a gente ensina OpenGL e não DirectX? Podia ser Open, mas tem alguma outra razão além de ser Open? Tem uma outra razão além de ser Open. Vocês querem estudar 4 anos para no 4 anos de um dia vocês não saberem mais nada? Está completamente obsoleto? Não, né? Então, a graça é que o conhecimento que é ensinado no curso de Ciência da Computação ele seja de forma mais perene. Então, ao longo do curso de computação, vocês percebem que vocês não estudam tecnologia, vocês estudam fundamentos. Então, a gente vai ver computação gráfica, a gente não vai ver sobre DirectX para a gente aprender a fazer um software para a Microsoft. E a gente vai aprender o OpenGL não porque é aberto, mas sim porque o OpenGL é um conjunto de APIs já estabelecida e que evolui de forma mais gradual. Então, quer dizer, o que vocês aprenderem hoje de OpenGL, muito provavelmente vai continuar sendo válido daqui a 10 anos. Então, o conhecimento de vocês ele se torna mais perene. E óbvio que o OpenGL é só uma forma de a gente utilizar todos os conceitos que a gente vai ver em computação gráfica. Idealmente, a gente não veria nenhum desses. Mas fazer uma aula de computação gráfica sem desenhar um quadrado na tela vai ser muito chato, né? Então a gente vai usar um deles. E no caso a gente vai usar o OpenGL. Então a gente precisa pensar em tecnologias que de certa forma elas evoluam, sejam abertas, realmente é uma boa, né? Ninguém quer o conhecimento de vocês atrelado a alguém que num dia corte lá e todo o conhecimento de vocês vai embora. E também alguma coisa que o que vocês aprenderam hoje seja usado amanhã, por exemplo. Hoje em dia existe uma outra API aberta que se chama Vulkan. Então, o Vulkan também foi criado pelo mesmo grupo que criou o OpenGL, e ele foi criado com uma ideia de que o OpenGL ele é uma API boa, ele é uma API maravilhosa, mas ele é uma API muito abstrata. Ela é muito alto nível. Então, ela tenta cobrir todos os casos possíveis. E isso causa todos os tipos de problemas de performance, porque eu não consigo acessar os recursos do meu computador, não consigo acessar os recursos da placa de vídeo de uma forma mais direta como o DirectX faz. Até o nome Direct é talvez uma indicação de que a Microsoft sabia disso. Então as pessoas pensaram, ok, o OpenGL é legal, é maravilhoso, mas nós precisamos de uma forma mais
homogeneizada e padrão de acessar os recursos poderosos das placas de vídeo. E daí as pessoas criaram o Vulkan. Programar em cada uma dessas três aqui, ó, tem conceitos diferentes. Eu selecionei pedacinhos de código para vocês terem uma ideia de como é que é. Aqui não é nenhuma competição para ver qual que é o mais claro, qual que é o mais feio, qual que é o mais bonitinho. O DirectX tem suas vantagens, o OpenGL tem suas vantagens, o Vulkan tem suas vantagens. Aqui eu copiei um código do DirectX que nem tem a ver com a parte de desenho, mas aqui ele dá uma ideia de como é que é utilizar o DirectX. Eu, pessoalmente, acho programar em DirectX uma coisa bem penosa, assim, se for DirectX direto, não usar nenhuma ferramenta para cima. Ele me parece estranho para entender. O código do OpenGL, em contrapartida, ele é muito fundamentado em tudo que a gente vai ver em computação gráfica. Transformações, vetores, vértices, arestas, as cores. Então vocês podem ver aqui, por exemplo, ó, que eu olhar esse código aqui e desenho um triângulo na tela, ó, dá até para imaginar o que está acontecendo. Ó. Inicia alguma coisa, você tem uma cor aqui, essa cor provavelmente seja RGB, ó, RGB. Eu quero um vértice numa posição tal, depois outro vértice, e ele vai lá e junta todos para mim e desenha. Então é uma ideia que ela é fácil para a gente poder programar, ela é fácil de entender. O OpenGL não é tão fácil de programar assim também, tem um monte de idiosincrasia chatíssima. Se a gente for programar em OpenGL em C, que era como eu fazia, C++, que era como eu fazia no passado, C++, a gente tem que escrever quilos de código para desenhar um quadradinho na tela. Mas mesmo assim continua sendo uma tecnologia bem boa e bem fácil para alunos, especialmente de ciência da computação, entender os conceitos e aplicar eles. Né? E Vulkan, aqui eu botei um pedacinho, é uma coisa, um meio termo entre os dois, né? Uma coisa mais baixo nível mesmo, tu tem que setar e controlar um monte de coisa, tipo fazer malloc a nível de placa de vídeo, é um negócio muito, imagina que estresse que deve ser. Gerenciar buffer para lá, gerenciar buffer para cá, justamente para a pessoa ter o controle do que está acontecendo, né? E ter o controle total do recurso máximo que ele consegue extrair daquela placa de vídeo. Só que, como a gente vive num mundo em constante evolução, a graça é que isso aqui evoluiu. E hoje em dia, vocês, meus amadinhos e amadinhas, vocês têm o privilégio de ter esse diagrama nas mãos de vocês. Que é o seguinte: o mundo que a gente vive hoje em dia tem acesso à internet e navegadores, que são os browsers, são bestas tão complexas que estão virando sistemas operacionais praticamente. Então hoje em dia um navegador tem tanto recurso, que eu posso fazer uma aplicação que nem chega a ser compilada para rodar no sistema operacional, uma coisa assim. E eu botei aqui um exemplo, ó, de um programa, eu botei entre aspas, porque vocês podem debater se é um programa ou não, em JavaScript. Deixo como exercício para o leitor. Então eu faço um programa em JavaScript que vai rodar numa página web que vai ser interpretada por um navegador. E esse navegador tem disponível uma API gráfica chamada WebGL. O WebGL ele é baseado no OpenGL em sua API. Então é o browser disponibilizando para o desenvolvedor web um conjunto de APIs que é implementado em JavaScript, que eu chamo ela e por debaixo dos panos o browser vai lá e usa as APIs gráficas que tem disponível no sistema, DirectX, OpenGL, Vulkan, o que quer que tem que ser, e daí é o browser que faz isso. E daí, de novo, aquela API gráfica converte aqueles comandos para lá, para dentro, para o sistema operacional, para a placa, para poder desenhar na tela. Então, perceba como é maravilhoso para nós como desenvolvedor. Eu posso escrever um comando em JavaScript, que é desenha um quadradinho na tela, que eu não preciso nem compilar, eu só abro uma página e o navegador vai pegar aquele comando, vai internamente usar uma API gráfica que ele sabe usar naquele sistema operacional que esteja disponível para fazer aquele desenho para desenhar na tela. Quando eu comecei computação gráfica na faculdade, primeiro que não existia Vulkan, só tinha o DirectX e o OpenGL. O OpenGL na minha época tinha a versão 2, hoje sei lá, tá no 5, 4, alguma coisa, 6 talvez. E hoje a gente tem o WebGL disponível no browser. Não só temos o WebGL, como temos o WebGL 2.0 no browser, que quer dizer que a gente tem acesso a mais recursos gráficos ainda no browser. Então quer dizer que a gente consegue acessar mais ainda essas APIs gráficas aqui, ó, mesmo através dessa abstração que tem aqui no browser. Então, eu acho isso uma coisa maravilhosa, que é o que a gente vai usar nessa disciplina. Às vezes que eu ministrei computação gráfica no passado, eu usava C e C++ para fazer os exemplos em OpenGL, porque eu achava que era mais, sei lá, útil, mais interessante. Aí numa altura do campeonato, eu percebi não, na verdade meus coleguinhas, meus pares, os outros professores de vocês me convenceram que
a aula de computação gráfica não é para vocês virarem expert em computação gráfica, é para vocês se apaixonarem pela área. E vocês não vão se apaixonar pela área compilando código OpenGL. Vocês vão pegar nojo pela área, vocês vão querer gastar com terapia para poder entender isso aqui. Então a moral é a gente fazer coisas legais da forma mais rápida e fácil e prática possível, para que vocês pensem, nossa, que legal que é essa área, talvez eu gostaria de seguir nela. E não seguir na área de Machine Learning do Daniel, por exemplo. Fazer a área coisa de computação gráfica. Vocês devem ao Daniel, tá? O fato de eu ter essa abordagem agora. Foi o Daniel que me abriu os olhos, tá? Então, se vocês têm alguém para agradecer, mande uma mensagem para o professor Daniel. Obrigado, professor Daniel. O professor Fernando hoje tem uma aula de computação gráfica muito mais acessível, ele está muito mais focado, muito mais calminho, ele está focado em fazer a gente fazer coisinhas legais do que ficar mostrando matriz ou PGL. Obrigado, professor Daniel, por ter feito isso. E é o que a gente vai usar nas aulas. Eu poderia usar com vocês o WebGL direto, mas eu acho que não é tão proveitoso. Então, já que nós estamos subindo o nível, né, que nós estamos saindo daqui de baixo, desse pântano aqui cheio de coisa baixo nível, para alguma coisa um pouquinho mais alto nível, por que a gente não sobe o nível mais ainda? Que é quando a gente vai usar esses elementos aqui, ó, que em vez de usar esse código aqui, ó, para fazer uma utilização do WebGL, vocês podem olhar aqui, ó, que é bem parecido com OpenGL, ó. Inclusive a pessoa usa até a mesma sigla nos tutoriais, OGL. Os comandos são iguais aqui, é muito parecido com o OpenGL. Por que a gente não faz o uso de bibliotecas gráficas? Que são facilitadores de uso das APIs gráficas. Então, em vez de eu usar OpenGL, Vulkan e DirectX para fazer as minhas coisas, em vez de eu usar OpenGL, que ainda assim é usar OpenGL, tem que fazer todo aquele rolê, por que eu não uso ferramentas que já foram criadas e que por debaixo dos panos usam todos esses paranauê, mas são muito mais abstratos e muito mais fáceis? Em vez de eu me preocupar em desenhar um quadrado na tela, eu posso me preocupar em desenhar um bonequinho completo. Eu só digo para ele, move a mãozinha. Eu posso fazer muito mais em menos tempo, que é o que a gente vai usar nessa disciplina. Então, existem diversas bibliotecas gráficas disponíveis, eu vou chamar elas de bibliotecas, então, sei lá, pensem nelas como códigos, pedacinhos de códigos, emaranhados de códigos, APIs, o que for. São bibliotecas gráficas que elas abstraem ainda mais as APIs gráficas. Eu botei aqui para vocês 3 APIs gráficas que eu acho que são uma das mais famosas, uma das mais usadas hoje em dia. Existem centenas de milhares de dezenas dessas ferramentas. E geralmente não, algumas delas são mais focadas para a criação de games, como é esse caso aqui, a Ogre, que é uma biblioteca gráfica em Java para processamento em 3D. Ela é bem legal, a Ogre, já usei várias vezes. A gente tem a Allegro, que é old school total, elementos gráficos em C. Ela é uma biblioteca seguindo todos os padrões antigos das bibliotecas do C. Dá para fazer bastante coisa com ela. E tem essa aqui que se chama 3JS, que é a que a gente vai usar nessa disciplina maravilhosa, que vocês estão aprendendo um monte sobre computação gráfica. Que é uma biblioteca gráfica para desenhos em 3D no navegador. Por debaixo dos panos ela usa uma outra biblioteca gráfica chamada Pixie.js, que é uma das mais consolidadas no meio, no mercado, e ela usa por debaixo dos panos o WebGL. Então pense, nós estamos na terceira camada. Em qual camada nós estamos? Nós estamos usando a 3JS, que usa a Pixie, que usa o WebGL, que usa provavelmente o OpenGL, que daí chega na placa. Nós estamos 5 camadas para cima do rolê. Então, imagine a quantidade de transações que tem até chegar lá embaixo na placa. Não é à toa que programar para web é um negócio lento pra caramba, né? Depois as pessoas reclamam que os demo web são lentos, sim, tem 90 camadas para chegar no rolê. Mas é o que nós vamos usar. A 3JS é uma ferramenta, uma biblioteca gráfica muito consolidada, muitas pessoas usam, existe muito material na internet. E ela é simples de entender e dá para fazer coisas muito complexas com bem pouquinho conhecimento. E a gente consegue aplicar todos os conceitos de computação gráfica nela. Aqui tem um detalhe que eu adoraria que vocês fossem dormir hoje de noite pensando nisso. Tá? O que a gente vai ver em computação gráfica vão ser conceitos. Eu vou focar em todas as aulas daqui para frente, né, em ensinar um conceito. Vamos aprender sobre translação. Daí a gente vai vir e vai usar a 3JS. Na 3JS, como ela é uma biblioteca gráfica, quando vocês olharem ela, vocês vão pensar: o que eu estou usando aqui para mover uma coisa para lá e para cá é uma abstração do que acontece debaixo dos panos. Então, quando eu ensinava OpenGL em C, eu ensinava a matriz de translação, eu ensinava o que acontecia por debaixo dos panos, a pessoa tinha que botar as matrizes na ordem certa. Vocês ainda vão continuar vendo essas matrizes, vão entender como elas funcionam. Mas vocês não vão precisar usar elas, justamente pelo fato de que a 3JS já usa essas matrizes internamente, a gente só tem que dizer, move para a direita, e ela vai lá e move, ela calcula as matrizes para a gente.
De certa forma isso é maravilhoso, né? Vocês têm menos trabalho. E de outra forma isso é péssimo, porque tudo aquilo que vocês deveriam aprender, que é o conhecimento perene, vocês estão abstraindo para usar a 3. Então vocês estão tendo uma aula de 3JS e não uma aula de computação gráfica. Então mantenham sempre tudo que eu falar com um grãozinho de sal e se perguntem assim, pelo menos só se perguntem, o que será que a 3JS está fazendo por debaixo dos panos? Será que ela está fazendo muita coisa para mim poder usar só esse método para mover para a direita e mover? Então isso é uma coisa que eu consigo dormir no travesseiro hoje imaginando que vocês vão abrir mão desse conhecimento, mas vai ser um rolê muito mais divertido para a gente trabalhar. Quase chegando na parte de implementação, a 3JS ela é uma biblioteca em JavaScript, então o conteúdo da nossa arquivo HTML vai ser sempre assim. Para vocês que não estão acostumados a programar web, não se preocupem, vai ser bem tranquilo. Vai ser sempre uma estrutura parecida com essa aqui, vai ser esse código aqui. A gente vai incluir a 3JS aqui, e aqui, entre essas tags script, a gente vai botar nosso código da 3JS. Então vai ser geralmente um arquivo só, a gente vai botar tudo aqui, ou se vocês quiserem organizar tudo, a gente pode usar em arquivos diferentes. Eu já vou demonstrar para vocês ela funcionando. Tá? Como é que funciona a 3JS? Que é importante que vocês mantenham isso. Ainda bem que essa aula está sendo gravada para vocês voltarem aqui depois e virem direto para essa parte. Esse aqui é o modelo estrutural da 3JS. É importante que vocês tenham esse modelo conceitual na cabecinha de vocês sempre que a gente estiver trabalhando. A 3JS no elemento maior, ela vai ter uma classe que a gente chama de renderer, que é o renderizador. O renderizador é aquilo que vai pegar todas as estruturas de dados que vocês criaram, ou que a gente vai usar, e vai mastigar tudo aquilo e vai transformar numa matriz de pixels e vai mandar para a tela para a gente poder desenhar. O que são esses elementos? Tudo parte de um elemento principal chamado cena. Então a cena na 3JS é como se fosse um grafo. Então eu parto do nó principal, que é a cena, e na cena eu adiciono elementos. Aqui tem uma representação de 1, 2, 3, 4, 5 tipos possíveis de elementos que eu posso colocar na minha cena. Óbvio que eu posso botar quantos deles eu quiser, né? Então, por exemplo, se eu tenho a minha cena na 3JS e eu adiciono para aquela cena uma mesh, podia ser essa mesh aqui, ó. É uma representação que tem isso aqui na memória. Então é isso aqui que vai aparecer na tela. Se eu quiser desenhar um bonequinho ali, ó, eu vou muito provavelmente na minha mesma cena adicionar um objeto 3D, por exemplo, que está aqui, ó, que vai aparecer um objeto 3D ali, ó. Então o meu renderizador, ele vai a partir do nó, da raiz da cena, ele vai percorrer a cena e vai desenhar na ordem que tiver aqui, né? Primeiro esse elemento, depois esse aqui, depois esse aqui. Então vai aparecer primeiro o chão, depois o bonequinho, depois outras coisas. No futuro a gente vai ver sobre algoritmos de renderização, mas o importante é que vocês saibam que na 3JS tudo se resume à cena. Então muito provavelmente vocês vão ver nos tutoriais, nos exemplos que a gente vai fazer, alguém vai criar uma cena e depois vai começar a criar as coisas. Cria um cubo, cria o cubo e depois adiciona na cena. Cria um triângulo, depois adiciona na cena. Porque se não adicionar na cena, não tem como o renderizador vir aqui e desenhar ele. E aqui tem uma representação, ó, que os meshes podem ser feitos de elementos geométricos, então vértices e arestas, como eu tinha explicado. E eles também vão ter um negócio que a gente chama de material, que é como é que eles vão ser preenchidos aqui. Então eu posso dizer que eu quero um material metálico, então ele vai parecer que é metal. Um material mais fosco, um material mais brilhante. Isso tudo a gente vai aprender no futuro quando a gente entrar na aula de texturas. Tá? E textura é uma imagem que eu vou colar como se fosse uma roupinha em cima daquela minha geometria, para poder ter uma textura. Então, por exemplo, aqui ó, eu vou colar um adesivo. Imagina que eu estou embrulhando esse negócio aqui com um papel de parede que é uma grama. Então isso aqui tudo vai parecer uma grama e eu não vou ter mais esse triângulo furado. Quando vocês voltarem e reverem esse vídeo, que eu sei que vocês vão rever pelo menos 4 vezes, porque essa aula é maravilhosa, com conhecimentos incríveis, com slides maravilhosos, baseados no template do curso, vocês venham aqui no slide 25 e vocês olhem isso aqui e tenham isso aqui sempre em mente. É o renderizador, que usa uma cena, a cena tem elementos que eu vou colocar, um elemento pode ter outros elementos filhos dele, então vocês têm que realmente imaginar que é um grafo. Eu tenho um objeto 3D, como eu falei, um bonequinho, e o bonequinho pode ter um outro elemento 3D ali, que é a mão direita, a mão esquerda, a cabeça, o tronco. E assim eu vou juntar. Então a mão esquerda pode ser feita pelo dedo indicador, o dedo polegar, assim por diante. Então eu vou compondo elementos mais complexos. Quando eu for renderizar alguma coisa, eu posso vir aqui nesse objeto principal, que é feito daqueles outros 1000 objetos aqui embaixo, e dizer: esse cara aqui eu quero que não seja desenhado. Então ele não vai ser desenhado e todos os filhos dele. Então é como se eu omitisse isso aqui da linha de desenho
do pipeline gráfico, a gente vai ver, e ele não aparece na tela. E por último, antes da gente começar, aqui está um exemplo de utilização da Three.js. Apesar de estar em JavaScript, ele é bem similar com algumas coisas que você já deve ter programado. E tudo vai se resumir a isso aqui, ó. Cria um objeto cena. Tudo na Three.js vai ser prefixado com esse nome aqui, ó, Three ponto, que é o namespace da biblioteca. Então, nesse caso, estou criando uma cena. Eu estou criando uma câmera, que é alguma coisa que vai poder enxergar essa cena, né? Eu estou dizendo como é que eu quero com essa câmera. A gente vai ver isso no futuro. Estou criando o renderizador, que está aqui, ó, dizendo o tamanho que eu quero do renderizador e colocando o renderizador na tela. E depois, a partir disso, é colocar elementos na cena. Crio um cubo aqui, coloco o cubo na cena. Crio um triângulo, coloco um triângulo na cena. Quero que eu veja o triângulo num ângulo diferente, pega a câmera, move ela para algum lugar e manda apontar para lá. É literalmente como se eu andasse no espaço e visse essas coisas. Ok? Perguntas? Todo mundo entendido sobre os fundamentos da computação gráfica? Falando assim parece simples. Ha! Verdade, né? É só ir lá e fazer e apontar e tal, né? Tudo é assim, cara, Felipe. A computação é isso aí, cara. A matemática é assim, o rolê é sempre assim. O segredo eu quero imaginar que não vai ter problema. Tá. Dúvidas sobre esse funcionamento, pessoal? Todo mundo entendeu o que é uma API gráfica, o que é uma biblioteca gráfica, que nós vamos estar aprendendo sobre Three.js, mas que vocês de noite vão rever os conceitos de computação gráfica para vocês não imaginarem que estão aprendendo uma ferramenta. É isso aí? Todo mundo ficou entendido? E agora nós vamos passar para cá pra gente poder brincar com esse rolê aqui, ó. Deixa eu botar o chat aqui no vivo pra você. Vamos começar. Como esse vídeo está sendo gravado, é uma maravilha, vocês podem seguir o que está aqui depois. Então eu vou dar os passos aqui, vocês necessariamente não precisam seguir os passos no PC de vocês, se concentrem em entender o que eu estou fazendo aqui agora, para fazer em casa depois. Tá? Se vocês olharem aqui no Moodle, ó, eu já deixei pronto aqui o repositório no GitHub da disciplina. Eu expliquei isso na primeira aula. Não custa nada explicar aqui porque tem gente nova. Então, se vocês entrarem nesse repositório aqui, ó, tem vários códigos que eu usei no passado de computação gráfica em C++. Mas, dentro dele tem alguns demos com a Three.js. Aqui tem uma explicação. Ó. Na seção 3, ó, explica como eu faço para rodar. Instala o Visual Studio Code, depois instala essa extensão, depois vai acontecer isso aqui, faz isso aqui. É só seguir o que está aqui, tá? Aqui tem vários deminhos se vocês quiserem. Além dessa explicação, aqui tem um repositório maravilhoso que eu já tinha explicado desse cara aqui, ó, o Stemkowski. Agora que eu vi que o nome dele é parecido com o meu, ó. Então, esse cara aqui botou vários e vários demos da Three.js e estão separados por categoria. Então, se eu vim aqui no Hello World, por exemplo, ó, ele mostra vários exemplos de como usar o Hello World aqui, ó. Tem um wireframe, tem helper, tem um monte de coisa. Vamos ver esse primeiro aqui, ó. Se eu clicar aqui, ele vai mostrar esse demo. Olha que coisa maravilhosa aqui, ó. Que coisa linda isso aqui! Olha só, usando o seu potencial máximo de 2 elementos aqui, 4, 5 vértices, rodando a, sei lá, 200 milhões de FPS. E é legal porque ele já tem vários elementos aqui pra gente poder mexer. Então ele já ajustou a câmera pra ela se mexer conforme eu clico com o mouse, ó. Deixa eu botar aqui pra vocês. Deixa eu compartilhar minha tela. Vocês estão vendo meio travado, né? Mas não tem problema, tá bem suave, tá? Suave que nem manteiga. Como é que faz pra gente mexer nisso aqui, ó? Se vocês virem aqui no Moodle e olharem no repositório do cara, eu já deixei o link bonitinho aqui, ó. Se vocês clicarem nesse repositório aqui, ó, vocês vão ser levados pra cá, ó. E esta pessoa aqui que vocês podem agradecer depois, que é o professor, quem é essa pessoa aqui? Professor Lee Stemkowski, professor de matemática e ciência da computação da Adelphi University em Nova York. Obrigado, senhor. Ele criou vários demos prontinhos para nós para uso. Então o que eu vou fazer agora é demonstrar esse uso. Eu vou vir aqui, clicar em Code e eu vou clicar em Download Zip. Eu vou só fazer um download do zip aqui só para a gente abrir direto aqui. Eu não vou botar em nenhum lugar. Então vamos vir aqui na pastinha. Vamos descompactar. Feito. Tá aqui. Eu vou entrar aqui. Tá aqui a minha pastinha. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir o VS Code, no meu caso, nesta pastinha aqui. Então vocês devem ter o Visual Studio Code instalado na máquina de vocês. É só abrir essa minha pasta aqui com esses elementos que eu coloquei. Dá pra vir por aqui ou pelo VS Code.
Sim, eu confio cegamente no que tu vai rodar. Tá aqui a telinha. Se vocês não conseguirem enxergar direito, vocês me avisem, tá? Para mim poder rodar isso aqui de uma forma mais tranquila, eu recomendo que vocês tenham uma extensão aqui, ó, chamada Live Server. Então é só clicar nesses quadradinhos aqui, extensão, e a primeira que aparece ali, ó, Live Server do HitWeekday, é a extensão que vocês têm que instalar. Eu já tenho instalado, então não vai aparecer o botão de install aqui, então é só clicar aqui em instalar, puf, ele já instala. Quando a extensão se instalar, vai aparecer esse botãozinho aqui embaixo, ó, Go Live. Esse botãozinho vai abrir o que tiver no repositório de vocês, então vou voltar aqui para a pastinha, ó, ele vai abrir todo esse conteúdo e vai servir isso como um servidor web. Por que isso? Porque vários dos elementos que a gente vai precisar para rodar esses demos, eles vão precisar carregar arquivos que vão estar no nosso PC. Então vão carregar texturas, vão carregar shaders, vão carregar não sei o que. E os browsers eles foram feitos para impedir que os navegadores acessem arquivos do PC para as pessoas não roubarem os dados que a gente tem, né? Então a gente precisa ou colocar essa pastinha no servidor web no computador de vocês para rodar, ou instalar essa extensão que vai criar um servidor web para a gente rodar. Então, se eu vim aqui, ó, nesse index que já está pronto para mim usar, ó, nem precisa vir no index, é só clicar no Go Live aqui, ó. Ele vai abrir um servidor web que eu vou botar aqui do lado para vocês enxergarem. Cadê? Eu vou botar em meia tela aqui para vocês verem, e aqui eu vou botar a Three.js. Eu vou fechar o que está aqui, ó. Eu vou fechar o Ctrl B aqui só para a gente ver o que está acontecendo. Na verdade eu vou fechar esse aqui por enquanto e vou ir no elemento, ó. Se vocês olharem quando eu colocar o mouse aqui em cima, ó, na Three.js Examples, ele vai mostrar tudo que está dentro dessa pastinha aqui, ó, Three.js. E se vocês abrirem ela, vocês vão ver que tem muitos demos mesmo. Cada um cobrindo um daqueles tópicos que eu mostrei no link anterior. Então vamos escolher um deles, vamos vir aqui em Three.js e vamos escolher esse aqui, ó, esse Hello World. Ó. E vamos escolher o primeiro, Hello World, que é esse aqui, ó. Então, o mais fácil é vocês olharem o endereço que está aqui em cima, ó, é o arquivo helloworld.html, então eu vou procurar ele aqui, ó. Deve estar aqui, cadê o Hello World? Está aqui, ó, helloworld.html. Se eu abrir ele, vai abrir o conteúdo daquele arquivo, que é o conteúdo que está rodando aqui do lado. Ó. Eu vou fechar esse caninho aqui, é só clicar nesse ícone e vou apertar Ctrl B. E está ali o código da Three.js. Se não estiverem chegando, me avisem, tá? Está ali o código da Three.js e o meu elemento, ó. E agora a gente vai dar uma brincadinha com isso aqui, ó. Vamos primeiro entender o que está acontecendo. Aqui vai ter um monte de código que essa pessoa fez o favor de deixar pra gente para poder botar, por exemplo, esse botãozinho aqui que mostra alguma coisa que eu não quero saber. Deixa eu fechar aqui. Eu quero fechar. Um monte de elementos aqui para mostrar a interface, blá 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 blá. Mas o que nos interessa é isso aqui, ó. Aqui é onde começa o código da Three.js, ó. Ele já deixou até bonitinho, ó. Não tem muita coisa aqui antes, na verdade. E depois tem o script. E a partir daqui começa, ó. Que é um código consideravelmente comentado. Na computação gráfica, a gente vai fazer acesso a elementos a todo momento. Então, eu vou querer acessar esse cubo em uma função que eu vou trabalhar lá para dentro. Eu vou querer acessar a câmera. Então, em computação gráfica, especialmente em aplicações gráficas, vocês estão autorizados a usar variáveis globais como aqui, tá? Não precisam se preocupar com a gastura que vai ter no estômago de vocês de usar a variável global em todos os lugares, porque aplicações gráficas geralmente só tem variáveis globais justamente porque a gente precisa de acesso de tudo em todos os lugares. Então, não tem problema. Como alguém botou ali, confia, vai cego que vai dar bom. Vamos vir aqui na inicialização. Ó. Ele botou aqui um init, que é o que ele faz para inicializar a Three.js, que está aqui, ó. Então a pessoa separou o bloco principal da aplicação, nesse caso, em duas partes. Ó. Primeiro ela inicializa e o segundo ela chama o animate. Então o animate, nesse caso, ele chamou de animation loop ou game loop. Game loop é um elemento muito importante em aplicações gráficas, que é o loop principal da minha aplicação. Aqui vocês têm que imaginar que essa é uma aplicação gráfica que está sendo desenhada na tela 60 vezes por segundo. Vocês podem ver ali embaixo, ó, 60 vezes cravado. 60 FPS, frames per second, 60 quadros por segundo. Então, para mim mexer uma coisa na tela, eu já tinha explicado na outra aula, vou explicar de novo. Você tem que imaginar que essa função que está dentro do Animate, ela vai ser chamada 60 vezes por segundo. Se eu vim aqui no Animate, ó, ela chama uma função especial do navegador que é Request Animation Frame, que quer dizer, quando você estiver livre para desenhar alguma coisa no navegador, faça favor, chama essa função Animate, que é ela mesma. Ó. Então, essa função ela diz, por favor, me escalona para ser chamado daqui a pouquinho.
desenha tudo na tela e atualiza tudo que tem que atualizar na tela. E o atualizar aqui, ó, é fazer as alterações nas estruturas de dados que a gente conhece. É alterar o X de um elemento, alterar o Y do elemento para ele se mexer na tela. E o desenhar é eu vim aqui e mandar desenhar. Em OpenGL e C++, o desenhar aqui seriam quilos de código C para vocês desenharem essa coisa linda, maravilhosa na tela. Na 3JS é vocês dizendo, por favor, 3, desenha para mim. E daí aparece isso aqui. A gente só se preocupa em colocar as coisas na tela. Então nós não vamos focar nesse render aqui, ó, porque nós não vamos estar muito interessados. A gente já está interessado em fazer as coisas. Nós vamos manter a nossa lógica separada em duas partes. Tá? O update é onde a gente vai mexer as coisas e o render é onde a gente vai desenhar. Então o render, como eu falei, a gente vai esquecer e o update é onde a gente vai mexer as coisas e de fato fazer alterações na tela. Se vocês olharem aqui em cima, ó, no método init que essa pessoa criou, é aqui onde ela cria todas as coisas. Meu Deus, é aqui onde ela cria todas as coisas. Ó. Ela botou mega destacado aqui, ó, a cena, que foi o que eu disse antes. Ó. A cena aqui nesse caso é uma variável global que ela colocou aqui em cima, ó, junto com a câmera, com o renderizador, com os controles e com os stats. Então tem umas coisas que a gente não precisa entender agora, no futuro a gente vai entender. Então eu instancio a minha cena e daí sim eu começo a criar as coisas que eu vou usar para desenhar nela. Né? Deixa eu botar para vocês verem aqui. Ó. Então a primeira coisa que eu tenho aqui é informações da câmera, então nós vamos ignorar ela por enquanto. Percebam que a câmera ela é adicionada à cena também, ó, então a câmera de certa forma ela faz parte do grafo de cena. E no futuro a gente vai ter uma aula exclusiva só sobre câmera, então vamos primeiro ignorar isso aqui, não estou muito interessado. Aqui ele está dizendo como é que ele quer desenhar, ó, ele pode usar um renderizador baseado em OpenGL, um mais simplesinho baseado no canvas do navegador, também não nos interessa. Aqui um pouco de magia arcana do navegador, de HTML e CSS, para a gente poder colocar as coisas na tela. Não CSS, só de HTML e DOM, não nos interessa. Aqui também um monte de blá 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 blá, e daí aqui começamos com as coisas interessantes. Ó. Isso aqui nós vamos ver no futuro, não vamos ignorar por enquanto. Aqui, ó, começamos aqui. Então aqui ele começou a criar elementos. Ó. A primeira coisa que ele criou foi uma variável chamada esfera geométrica, Sphere Geometry. Que é provavelmente este cara aqui, ó. Que vai ser usado para esse cara aqui, ó. Então ele criou uma geometria aqui para poder setar os parâmetros, ó. E depois ele criou os elementos que ele vai usar. Pra gente agora essas coisas não fazem muito sentido, tá? Mas aqui ele está dizendo como é que ele quer que aquele elemento seja colocado, né? Em termos de largura, altura e profundidade, que é o que ele está colocando aqui. E ele está dizendo como é que ele quer que aquela caixa se comporte, ó. E aqui ele colocou um material que tem um determinado conjunto de cores, ó. Então, primeiro vamos ignorar esse monte de coisinha que está aqui, ó, porque agora para nós não faz muito sentido, tá? Vamos só copiar e colar. Mas o importante está aqui, ó. Ele criou um objeto esfera, ele instanciou uma nova mesh. Lembra que eu falei para vocês que mesh era um conjunto de vértices e arestas? Então aqui eu tenho um vértice, aqui eu tenho outro vértice, outro vértice. E ele disse que ele quer com aquela geometria lá e com esse material e colocou esse quadrado numa posição. Ó. Então isso aqui é o que eu estava falando para vocês. Ó. Ele está usando sphere, ponto, e como isso aqui é um objeto, aqui vai ter 1000 coisas para me acessar. Uma dessas coisas que eu vou poder acessar é um objeto chamado position, que é um vetor que posiciona esse elemento, essa esfera aqui que eu estou vendo aqui do lado, né? Que posiciona essa esfera no espaço. Então, agora vocês podem imaginar que isso aqui é só uma posição x, y, z, e ele vai fazer as matrizes de transformação para colocar o elemento naquela posição. No futuro a gente vai aprender como isso aqui funciona por debaixo dos panos, mas para agora a gente vai só dizer onde é que a gente quer. E aqui está o pulo do gato, ó, ele adicionando aquele objeto esfera que ele criou para a cena principal. Então se por acaso eu vim aqui, ó, e comentar isso aqui, ó, e eu salvar, quando eu salvar, porque eu estou usando o Live Server, ele já vai atualizar a minha visualização na tela ali. Então estão vendo ali, ó, que ele já removeu a minha esfera. Por quê? Porque ela existe, ela foi criada, está aqui, ó, mas eu não coloquei ela no grafo de cena. Então ela não tem como ser desenhada pelo renderizador, porque ela não existe em termos práticos. Então vamos botar ela de volta. E tá lá. Ó. Vamos vir aqui e mexer no cubinho. Ó. Aqui no cubinho ele fez alguma coisa que a gente vai ver no futuro também. Ele está botando um material para cada face, ó, por isso que eu tenho uma face azul, uma face vermelha, uma face amarela. Então ele botou cada face com material. Colocou a geometria do material, enfim, N coisas, que para nós esse resumo ele instanciou um mesh, dizendo como é que ele quer a geometria daquela mesh e como é que ele quer aquele material, colocou numa certa posição e colocou o cubo na tela. Vamos só tirar o cubo aqui para vocês verem o que está acontecendo. Ó.
Tá lá o meu cubo fora. Vamos mexer a posição desse cubo aqui, ó. Então, isso aqui é a posição X, Y e Z. Se vocês derem uma olhadinha aqui, vocês vão ver no futuro que a gente vai ter uma aula de coordenadas. A gente vai saber, eu vou explicar para vocês exatamente como é que funcionam as coordenadas. Então, talvez agora pareça um pouco estranho, mas se vocês repararem, ele colocou um desenhador de coordenadas ali no centro do mapa, ó. Não sei se vocês conseguem ver pelo vídeo. Não sei se está bem bom para vocês verem, ó. Mas ele colocou já um desenho no mapa, ó. Ele já tem o eixo X aqui, ó. O eixo Y aqui, ó, e aqui o eixo Z. Então, esse aqui vão ser as coordenadas. Ó, parece meio estranho, né, porque é um sistema de coordenadas. A gente vai ter uma aula depois no futuro sobre isso, tá? Então, agora, nesse exato momento, não se preocupe muito com as coordenadas. A gente vai ter uma aula só para isso. Então, o importante agora é a gente entender o funcionamento desses elementos aqui, ó. Então, vamos botar esse cara mais para cá, ó. Deixa eu botar 90 aqui para ele chegar mais para cá. Vamos botar na posição 0. Vai aparecer bem no centro da tela. E vamos tirar aquela esfera ali porque eu não gostei dela. Só para te deixar aqui vai ficar melhor. Tá ali meu quadradinho, ó. Ele está na posição 0, 0, que é no centro da minha tela. Beleza. Vamos avançar para cá. Aqui está o negócio que ele colocou, ó. A 3JS tem até um elemento pronto para desenhar aquela coisinha na tela. Achei que ele tinha feito, não botou. Aqui tem um desenho do chão, ó, um monte de coisa para desenhar esse chão. Eu posso tirar esse chão aqui da cena, ó, ele vai desaparecer. Esse chão maravilhoso, que eu acho que deixa todo o charme desse rolê, ó. E aqui é o céu que ele está desenhando, beleza. O que eu quero mostrar para vocês é esse update aqui, ó. Até aqui, ok, pessoal? Todo mundo entendeu essa parte aqui? Por enquanto não precisa entender os códigos, só entender a lógica principal, né? O que eu quero que vocês façam depois dessa aula é que vocês baixem esse demo, cheguem aqui e brinquem justamente com isso aqui. Coloquem uma esfera, coloquem duas esferas, coloquem 3 quadrados, criem coisas aqui diferentes, tá? Vamos até criar aqui para vocês verem como é que é. Eu criei um cubo, vamos criar um outro cubo aqui, assim, 2. E nós vamos fazer o mesmo cubo do primeiro. Fazer o cubo 2, eu vou usar o mesmo esquema ali em cima, eu vou botar só aqui numa posição um pouquinho mais pra cá. Então vamos botar o Z aqui como sendo 100. Vai ser aqui o cubo 2. E daí, opa, o que está acontecendo? O que tu reclamou? Se por acaso ele se perder, vocês podem vir no navegador aqui e apertar F12 para ver o que está acontecendo. Ele disse que ele não conhece. O que aconteceu? O cubo 2 não está definido? Como não, cara? Acabei de criar aqui. Eu botei QD. Ninguém me avisou, cara. Ah, não, alguém botou ali, ó. O Douglas botou, viu? Ah, vocês estão muito ligeiros, cara. Vocês estão até prestando atenção. Estou lisonjeado que tem quantas pessoas nessa aula? Sendo que eu nem cobro a presença, né? Então vocês podem estar por aí só se quiserem, né? Beleza, tem o cubo 2, tá lá. Vamos adicionar o cubo 2 na tela. Vocês vão ter percebido agora, vocês vão estar dando, salvando ali, ó. Não aparece o cubinho, não aparece o cubinho. Sim, porque o cubo 2 não foi colocado no grafo de cena, né? Então vamos colocar lá na cena. Vamos botar o cubo 2 ali, ó. Agora sim o cubo 2 tem que estar lá, só que ele deve estar atrás daquele ali. Sim, tá lá, estão vendo? Ele tá atrás ou tá junto ali, ó. Então vou botar ele mais pra cá, ó. Ó, agora sim, meu cubinho, olha lá, ó. Um cubinho, vamos botar ele um pouquinho pro lado pra ficar mais bonitinho. Então no X aqui, ó. Aqui. Olha ali, Deus do céu. Pega esses demos e mostra pra família de vocês hoje depois. Olha pra isso que eu tô estudando. Mostrar um quadrado colorido na tela, ó. Então a graça vai ser vocês ficarem brincando com isso aqui, colocando os cubinhos e mexendo. Se vocês quiserem se arriscar e vir aqui mexer na câmera, assim, tipo, ser bem audaz no começo, antes de nós ver, ó, pode vir aqui na câmera e ver que a câmera também tem uma posição, ó. Então eu posso mexer no X, eu posso mexer no Y, eu posso mexer no Z dela. Então vamos botar ela mais pra longe, olha aqui, ó. Vamos botar 800 para ficar bem longe, né? 800 mais. Feito. E vamos botar o ângulo de visualização 45, vamos botar um pouco mais agressivo, vamos botar 50, 60. A impressão minha não tá mexendo. Não, acho que isso é só o cálculo da perspectiva. Beleza, vamos voltar para lá. Tá lá meu cubinho, ó. Tem os dois cubos ali, ó. Tá vendo? Até aqui, ok, pessoal? Todo mundo entendendo? Beleza, todo mundo sim. Tá. Vamos começar a ver aqui, ó. Se vocês olharem esse update aqui, ó,
Lembrando, repitam para vocês agora. Repitam para vocês. Eu não vou usar for para mexer as coisas. Eu não vou usar um loop para mexer as coisas. Quer usar um for para criar um monte de cubo e adicionar? Funciona. Quer fazer o cubo se mexer para a direita? Não vai ser um for que vai alterar a posição dele que vai resolver o caso. Vocês têm que pensar num paradigma diferente. O paradigma é o seguinte. Essa função animate é chamada 60 vezes por segundo. Por tabela, esse método update é chamado 60 vezes por segundo. Isso quer dizer que se eu quiser mover alguma coisa, eu tenho que colocar o código aqui dentro do update. Ó. Então, o que eu for colocar aqui vai ser chamado 60 vezes por segundo. Exatamente, obrigado por ter completado para mim. Chamado 60 vezes por segundo. Então, se eu quiser mover alguma coisa e eu botar um for aqui dentro, vocês vão imaginar que numa fração de segundo, numa das 60 vezes por segundo ela vai vir aqui. Se tivesse um for, ela ia rodar todos os for e ia vir de novo. No próximo fração de segundo, executa todos. Então, nós não vamos usar for, entenderam? Repitam para mim, não vamos usar for. Quer mexer as coisas, vamos mexer aqui. Ó. Primeiro vamos ver o que o cara botou aqui. Ó. Nem vamos botar, vamos mexer nós mesmos aqui. Ó. O nosso cubo ele está declarado aqui dentro. Ó. Dentro dessa função init, estão vendo? Ó? Por isso que eu falei que as coisas globais são importantes. Ó. Se eu declarei essa variável dentro da função init, o cubo só existe dentro da função init. Eu não quero que o cubo exista dentro da função init. Eu quero que ele exista globalmente. Então vamos botar aqui meus cubos. Ó. O cubo 1 e o cubo 2. Eu quero que eles estejam declarados globalmente. Eu quero que eles sejam acessíveis em qualquer lugar. Agora eu vou vir aqui, quando eu declarar o cubo, não vou sobrescrever ele, né? Eu vou deixar... Cadê? Ele já tinha feito isso, hein? É isso aí, produção. Cadê o cubo 1? Ele já estava declarado assim? Já estava, o cara já botou. Meu Deus do céu, que gente inteligente. Cubo 1 e cubo 2. Beleza, estão aqui, já estão bonitinho. Então vamos lá na minha função init, que está aqui. Vai ser um inferno para quem olhar essa aula depois gravada, né? Eu vou tentar editar para a pessoa não se perder demais. Tá, em vez de declarar ela aqui dentro, beleza, eu vou usar como eu estou usando esse aqui. Ó. Tem os dois cubos disponíveis aqui e disponíveis em todas as outras funções. Se vocês olharem esse código aqui, ó, esse código seta a posição do cubo, não vendo? Ó, ele seta a posição no x0, que tem aquele cara lá, no y50, que é esse cara aqui um pouquinho para cima. Se eu botasse mais alto, ele ia dar uma levitadinha, não vendo lá? Ó, dar uma subidinha no espaço. Ó. E o z é próximo da câmera. Então vamos botar onde é que está. O que nós vamos fazer agora é o seguinte, ó, vamos pegar esse mesmo método que está aqui, ó, que seta a posição, e nós vamos vir lá no nosso código aqui, ó, que é o update, que é chamado 60 vezes por segundo. Aí aqui o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso aqui, ó, e esse método aqui, ó, ele seta a posição do o cubo, tem um objeto posição que é um vetor. Então esse método set desse objeto position, ele seta as três coordenadas ao mesmo tempo, o x, o y, o z. Mas eu não quero isso. Eu quero alterar o x. Olha, ele está completando para mim, que maravilhoso isso aqui. Então eu quero o cubo, dentro dele a propriedade position, e dentro da position eu quero a propriedade x. E aqui eu vou incrementar com alguma coisa. Imagine que eu vou botar assim, ó. Eu vou incrementar em 1. Quantas vezes por segundo esse método update é executado, pessoas? Que eu acabei de falar. Quantas vezes por segundo o update é chamado? 60. Quer dizer que quantas vezes isso aqui vai ser incrementado no final de um segundo? São 60 vezes que eu vou passar aqui. A cada 60 eu incremento 1. Quantas vezes eu vou incrementar o x num segundo? 60 pixels também. Quer dizer que em 1 segundo esse carinha vai se mover 60 pixels. Vai estar aqui. Em 2 segundos ele vai estar aqui. Provavelmente em 1 segundo e meio eu nem vejo ele mais. Então, em vez de botar um valor bem grande como está aqui, ó, aqui nós vamos usar um rolê chamado Delta Timing, que é, eu tenho um relógio que calcula qual que é a diferença entre o frame anterior e o frame atual. Então, se eu quiser que isso aqui se mova numa taxa, eu posso pegar o valor que eu quero que ele se mova, por exemplo, sei lá, 5, e multiplicar pelo delta aqui. Ó. Isso vai fazer com que, se a minha placa de vídeo for mega poderosa, e ela consiga processar muitos, mas muitos quadros por segundo, muito mais do que 60, eu vou garantir que o meu elemento vai avançar 5 pixels
vezes o menor valor entre um frame e o outro. Então ele vai fazer um movimento super suave, porque ele vai avançar 0,00001 até completar os 5. Se vocês não quiserem esse movimento super ultra bom, dá pra botar direto assim, ó. Eu quero que ele se mexa 0.1. Então vamos atualizar aqui e vamos ver o que acontece se eu fizer isso aqui, ó. Ele não se mexe nada, porque tá muito devagarinho. É isso aí, produção. Olha lá, tá se mexendo, tá se mexendo! Tá embora! Meu Deus do céu! Entenderam o que aconteceu aqui nesse rolê, ó? Eu peguei o cubo, então na função update, que é a função que vai ser chamada 60 vezes por segundo, aqui eu disse o cubo, vou lá na posição dele e na posição X e eu pego o que tem lá e incremento em 0.4. Eu poderia, em vez de incrementar, que vai levar ele para direita, eu posso decrementar para fazer com que ele vá para a esquerda. Ó. Então, se eu somar agora aqui, vocês vão ver que ele volta para lá. Ó. E agora o cubo vai para o outro lado. Vamos fazer o cubo de baixo e para o fundo da tela. Então vamos pegar o cubo, o segundo cubo, que era o cube 2, ponto position, para se mexer nesse eixo para frente, para trás da tela, o eixo Z, e nós vamos mandar ele para o fundo da tela, que é negativo. Então vamos fazer exatamente como está ali, negativo 0.4. Então se eu salvar isso aqui, ele vai atualizar minha tela, então os cubos vão voltar para a posição original, e daí vamos começar a chamar isso aqui 1000 vezes por segundo. Olha lá, ó, um cubo se movendo para a esquerda e o outro cubo indo para longe da humanidade. É uma salva de palmas para esse cubo! Que espetáculo isso aqui! Só 25 A1C para nós fazer essa parada se mexer. E agora por último, a gente pode olhar isso aqui, ó, que é o keyboard que ele botou. Ó. Então aqui tem um código que ele já fez um teste para fazer o teclado. Deixa eu botar um código aqui para a gente ver o que acontece. Eu vou tirar esse cara aqui, vou botar um console.log e vou botar aqui pressionou 2. Então, se eu fizer isso aqui e eu apertar o F12 para olhar o console, ó, então nesse caso aqui, ó, esse metro está entrando aqui 60 vezes por segundo. Cada vez que eu entro nesse metro, ó, eu vou testar. Alguém pressionou a tecla 1, alguém pressionou a tecla 2 e depois eu vou mover o cubo 1, mover o cubo 2, atualizar os controles e atualizar o status, que é ali embaixo. Então vamos ver o que acontece se eu apertar na tecla 2. Olha que maravilhoso ali embaixo que aparece, ó, pressionou o 2. Ó. E percebam que se eu segurar o botão 2 pressionado, ó, quer dizer que 60 vezes por segundo eu estou entrando nesse metro. Aqui, ó, 60 vezes por segundo, 60 vezes por segundo eu estou testando se está pressionado, ó. E se for, eu vou entrar ali dentro. Então, se vocês quiserem fazer um jogo, e nós já podíamos fazer esse rolê para vocês entenderem aqui, ó. Vamos fazer o seguinte, se o cara pressionar para cima, será que seria bem legal se isso aqui funcionasse, né? Oh, meu Deus, olha só que intuitivo. Então eu botei aqui o código para se o cara pressionar up, que é a seta para cima. Então se o cara pressionar up, eu vou pegar esse meu cubo e em vez de mostrar aquele texto ali, ó, eu vou fazer o cubo subtrair 0.2. Vou botar 0.4, que é o que está acontecendo. Ó. Então se a pessoa apertar up, lembrando que isso aqui é chamado 60 vezes por segundo, eu vou entrar aqui. Se apertou up, eu vou entrar aqui 60 vezes por segundo e vou decrementar o Z. Então se eu vim para cá e apertar para cima, ó, olha meu cubo se mexendo. Anda para. Anda para. Anda para. Anda para. Vamos fazer o contrário. Que é, se ele apertou para cima e o cubo vai para lá, vamos fazer que se ele apertar para baixo, em vez de eu subtrair o Z, eu vou somar o Z. Então eu vou fazer com que ele aumente o Z e se aproxime da tela. Vou salvar e vir aqui. Vou apertar para baixo, ele vem para cá. Eu aperto para cima e ele vai para lá. Olha que coisa maravilhosa. Já que nós estamos aqui, vamos fazer da direita para a esquerda, né? Se eu quero apertar left, eu quero que ele altere o X. Então eu quero que ele decremente o X para ele vir para cá. E se ele apertar o right, eu quero que ele incremente o X. Então agora se eu salvar esse rolê todo e vim aqui, agora tem um cubo que se mexe em todas as direções. Um cubo que se mexe. Meu Deus, até parece que eu preparei essa aula. Olha aqui, que legal.
Bem, pessoinhas amadas, eu acho que com isso aqui vocês já entenderam o rolê. Então, relembrando, tudo isso que eu mostrei para vocês tá neste link do Moodle aqui, ó. Diversos exemplos separados. Então, se vocês clicarem nesse primeiro link aqui, vocês vão para todos esses exemplos que eu mostrei online. Então, não precisa estar lá e fazer nada, é só vir aqui brincar. A graça desse rolê tá rodando na web é que vocês podem clicar com o botão direito aqui, ó. Que nesse caso ele não deixa, então vocês podem só apertar F12 e vir aqui em Elements e vocês podem ver todo o código do negócio que está rodando aqui, ó. Que é justamente a graça. Cadê o código do coisa? Cadê? Aqui, ó. Então vocês podem simplesmente ver o que está rodando aqui, ó. Todos os elementos que tem. Ele tem um aqui que é o... Qual que é o template? Aqui, ó. Ele tem um que é template, que é um bem simplesinho, que não tem quase nada. Eu vou abrir esse aqui, ó. Deixa eu só fechar aqui. E servir esse que eu estou olhando. Então, reparem que se eu estiver selecionando um arquivo só, né, que é esse cara aqui, eu posso clicar com o botão direito e escolher Open with Live Server para ele mostrar aqui do lado, ou eu simplesmente clicar com nesse botão. Se esse botão não aparecer no de vocês lá, que é o Go Live aqui embaixo, ó, é só realmente clicar com o botão direito aqui e Open with Live Server, ele vai abrir aqui para vocês. É recomendável que vocês deixem o F12 aberto aqui embaixo para vocês verem se aparece algum erro, né? Então vai aqui em console, ó, para ver se vai aparecer qualquer coisa vermelha aqui, quer dizer que vocês digitaram algum negócio errado. É bem legal que vocês mantenham isso aqui aberto. E daí só vim aqui brincar, ó. Nesse aqui ele já tirou todos os comentários e foi bem mais direto ao negócio, ó. Tem uma esfera. Cadê ela? É só isso aqui, é isso aqui, esse cara aqui. Tem só essa geometria, eles colocam a geometria lá. Então, bem mais simples. Esse código aqui é um código bem inicial, ó. Inclusive, ele faz um teste ali se a pessoa apertou o Z, ó. Então, o template é um bom se vocês forem copiar e fazer o de vocês, né? Copiar e fazer um exemplo que vocês quiserem testar. Certo?